Olá a todos, bem-vindo novamente à conversa com Rodolfo Basílio. Hoje eu tenho uma convidada especial, Renata Gouveia, que tem um estúdio de interior design aqui no Reino Unido. Ela é praticamente aí uma especialista na área, sabe tudo no Brasil, sabe tudo aqui no Reino Unido. Ela trouxe a experiência do Brasil para cá, a gente vai conversar um pouquinho com ela. Renata, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui para participar da conversa com Rodolfo Basílio. Obrigada, Rodolfo. É muito legal estar aqui com você. Confesso que eu estou um pouquinho nervosa de gravar e falar, mas é muito gostoso ter um papo legal com alguém. E obrigada pelo convite. Que é isso, é sempre um prazer tê-la aqui. Afinal de contas, você é uma especialista. Vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, lá no Brasil. Você já era arquiteta, você fez um mestrado em arquitetura no Mackenzie, em São Paulo. Você é paulistana, é isso ou não? Eu sou paulistana, eu fiz graduação em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie. E eu já tinha no Brasil... Eu me formei em 2007, eu vim para a Inglaterra em 2018, eu tinha mais de 10 anos de atuação no Brasil. Eu trabalhei para vários escritórios depois de formada, né? E mesmo antes de me formar, como estagiária e tal. E eu já tinha tido o meu próprio escritório 2 vezes no Brasil. Eu tinha aberto um escritório em São Paulo, que na verdade era só eu, no começo, estava bem de começo. E depois no Rio de Janeiro também. E aí quando eu vim para cá... Agora eu tenho RG também, mas trabalhei em algumas frentes, né? Trabalhei também em escritório e depois acabei abrindo RG. Tá, deixa eu fazer uma pergunta primeiro técnica aqui, só para poder talvez esclarecer uma situação minha aqui, para a gente poder até ter uma vazão com um pouco mais de fluidez aqui. Qual que é a diferença entre arquiteta e o interior design? Qual que é a diferença entre os dois? É só o trabalho, o título? O que é a diferença? Olha, depende. Aqui na Inglaterra tem bastante diferença. O que eu faço, na verdade, é arquitetura de interiores. A RG é uma empresa de interior design pela forma como ela foi configurada, mas o que a gente faz é arquitetura de interiores. A diferença entre um arquiteto de interiores e o interior designer aqui na Inglaterra, em termos do que ele faz, primeiro que são 2 formações diferentes, segundo que aqui é tudo muito bem separadinho por especialidades, né? Todo mundo acaba sendo especialista de alguma coisa. Tá. Então, o arquiteto ele faz a casca do edifício, né, o shell da casa, por exemplo, e o interior designer ele faz todos os aspectos que são referentes ao que acontece dentro daquela casa. Tá. Então, o interior designer ele vai escolher todos os materiais de interiores, por exemplo. Então, ele vai ser responsável por escolher o piso, por definir os móveis que vão lá, os acabamentos de parede, fazer os desenhos de banheiro, desenhos de cozinha, definir iluminação. Porém, o que eu faço também, além disso que a gente faz, que a gente é especialista em cozinhas e banheiros, a gente é especialista em iluminação e nós somos especialistas em marcenaria feita sob medida, a gente desenha marcenaria sob medida, a gente tem bastante conhecimento de desenho de projetos de marcenaria, né, materiais, o que é mais adequado para oferecer para os nossos clientes, mas a gente também faz extensions de casas, conversions de casas. Então, por exemplo, uma casa que você tem e ela não tem, você quer adicionar uma área, você tem esse potencial de adicionar área à sua casa, a gente desenvolve esse projeto para você. Essa é extension, né? Isso é uma extension. E conversion é do tipo, você tem uma área que é uma garagem anexa à casa e você quer converter aquilo, englobar aquilo como uma área de interior, né? Transformar num novo room para sua casa. A gente também faz isso. E a gente faz isso desde o aspecto legal, né, de você conseguir as aprovações com as authorities, a estratégia do que é melhor para sua casa, do que é melhor para o budget que você tem, do que é melhor do jeito que você vive, até o projeto em si e o acompanhamento de obra. Então a gente faz muito mais do que um interior designer faz. Tá, entendi. Então vocês fazem arquitetura barra interior design, no seu caso, não é isso? A gente faz arquitetura de interiores, a gente mexe na estrutura em tudo que tange o residencial. Tá, entendi. E a gente coordena, né, equipes de projeto, que a gente traz engenheiros estruturais também para a gente poder fazer essa reforma das casas. Mesmo quando uma pessoa não quer fazer uma extension, não quer fazer uma conversion, às vezes ela quer fazer uma total reconfiguration do floor plan. Porque as casas aqui elas são bem diferentes do Brasil, né? A gente está acostumado com casas mais integradas. Sim. Casas maiores, ambientes maiores. Onde E aqui é um monte de dormitório, um monte de... Aqui é super, não, É tudo fragmentado. escuro e... Não, ou não, aqui... Aqui é tudo fragmentado, são muitos ambientes, são casas muito antigas, então elas ainda têm esse conceito de uma cozinha, que ela não era uma cozinha de entretenimento, ela não era uma cozinha que faz parte da área social da casa.
ela era uma cozinha de serviço. Muitas vezes uma cozinha que vai ser usada por um empregado que vai ser contratado por aquela família para cuidar só daquilo. Então a cozinha, ela era um serviço. Ela não era um ambiente de convívio familiar, ela não era um ambiente de entretenimento de amigos para receber pessoas. Então são casas muito antigas e que carregam aspectos culturais, aspectos construtivos muito antigos. O Brasil tem 500 anos, então as casas que a gente tem, se você voltar para o período colonial, não são tão antigas quanto as casas que tem aqui, com técnicas construtivas completamente diferentes. Então, por conta disso, os vãos também de janela são muito pequenos, as casas são escuras. E aí você traz essa ideia de, enfim, a sua experiência no Brasil, que é completamente diferente daqui em função do ambiente, e você adapta as casas daqui para poder ter essa ideia de extensão, de espaço, que é mais ou menos a ideia do consumidor brasileiro, não é isso ou não? Sim, a gente tem muito isso agora, né? Bem contemporâneo. Se você for olhar as casas em Londres, que são renovadas e tal, que são reformadas, elas têm muito essa característica de ter esse espaço premium, né? No fundo da casa, né? Mas, de fato, o que a gente traz com a RG é todo esse background cultural brasileiro de valorização da arquitetura, dos traços limpos da arquitetura moderna, que a gente tem bastante no Brasil. A gente traz esse borogodó das curvas que a gente tem no Brasil. A gente tenta trazer também conceitos que no Brasil a gente é muito bom em design, muito bom mesmo. Então a gente traz conceitos de iluminação com muito mais intenção do que a gente vai iluminar, por exemplo, do que os projetos que são feitos aqui, que são totalmente funcionais. Sim. Os nossos projetos, eles são, sim, muito funcionais. A gente se preocupa muito com a funcionalidade de uma cozinha, por exemplo. É mais importante a funcionalidade ou a estética? Os dois têm que andar juntos, porque se você tem uma casa que é muito bonita, maravilhoso, você entra, tem todos os materiais que você gosta, você está abraçado ali por aquela madeira, né? Aquele calor da madeira, a referência do tijolo, um tijolo mais com cara de brasileiro, né? Com aquela cara do barro brasileiro. Poxa, estou me sentindo em casa. Mas se ela é uma casa que ela não é funcional, você não vai viver direito ali dentro. Aquela casa ela tem que servir para o estilo de vida que você leva. Então, se você é uma pessoa que acorda, não toma nenhum café e sobe direto pro loft. Eu tive um cliente que é assim, sobe direto pro loft para fazer as reuniões da manhã. Só depois que desce para ver, né, um café, alguma coisa. A gente criou um cantinho do café para ele lá no escritório dele. Agora ele passa o cafezinho dele ali, senta na mesa, ele tem um café antes de entrar nas reuniões. Então tem que se adaptar de acordo com cada situação, é isso? A casa ela tem que ser um retrato de quem mora ali. Em tudo, não só na função quanto na estética também. Sim, e aí então eu tenho uma curiosidade então. E aí como acontece, por exemplo, nos casos de marido e mulher, por exemplo, que o marido tem aquela é mais funcional e aí a mulher é mais estética e fica aquela coisa. E como é que funciona essa interação aí, por exemplo? Olha, ou os maridos não opinem nada, né? Geralmente, como é que funciona isso aí? Então, na verdade, eu acho que assim, os meus clientes, eu não tenho do que reclamar. Eles participam bastante. Tá. Mas existe sim uma tendência desse homem que está participando desse projeto, dele não tomar muitas decisões. E aí é até uma coisa que a gente fala bastante com os nossos clientes, né? Tipo, a gente fez essa reunião e a gente decidiu. É muito comum o marido chegar bem depois, quando a coisa está acontecendo, está para acontecer, e a gente já andou alguns passos. E aí sim ele entende o que está sendo feito lá e aí ele quer dar a opinião dele. Aí ele vai lá e enche o saco. Isso acontece bastante. Eu faço isso bastante. Então, mas eu faço assim, eu faço assim. Só que quando eu faço com a minha esposa, é porque o projeto que fizeram, por exemplo, ele ficou muito mais estético do que funcional. E aí eu venho e falo assim, mas não tem como colocar esse móvel aqui com a televisão na frente da passagem, então, entendeu? Só que a gente tem fases onde isso é discutido. E aí a gente se questiona por que esses maridos não fazem questão de estar nessa reunião, por que esses maridos não perceberam que a gente estava discutindo já tudo. A gente não está discutindo só a estética. Então, acho que existe talvez uma predisposição maior da mulher de cuidar da casa e uma falta da gente conseguir, talvez, eu não acho que seja a nossa responsabilidade, mas da gente conseguir, talvez, trazer esse homem para dentro desse projeto, ele entender que, olha, é um investimento imenso que você está fazendo, não vai sair barato, vai ser muito tempo da tua vida nessa obra, e assim, a obra é que nem criança quando nasce, né? O parto ele é só um momento.
super importante, mas é só um momento. O resto é a vida dessa criança na sua vida. Então, o resto é você morando na casa. Então, todos aqueles investimentos que você vai fazer, todas aquelas decisões, que são muitas, é overwhelming, elas têm que ser feitas durante as fases de projeto. Então, a gente percebeu, assim, nos últimos tempos, que existe essa tendência do homem não se envolver muito, ele achar que não é uma coisa prática, que é uma coisa mais estética, e faltar ali a voz dele. E outra coisa que eu acho que talvez, não vou generalizar, né? Mas existe uma tendência maior, que pelo menos a gente vê ali na amostragem do nosso escritório, Sim. né? O Data RG, Sim. de que o homem ele tem uma dificuldade maior de imaginar o resultado daquilo que a gente está falando. Então, quando a coisa está na obra, a coisa está tomando corpo, a coisa vai acontecer, ele talvez percebe o que é. E aí ele queira dar uma opinião, e aí o que acontece? A gente vai pausar tudo, pausar a produção. Ah, não está feliz com o painel que a gente está colocando na parede? Ah, não, eu queria outra coisa. Mas ele concordou quando a gente estava decidindo. Ah, não, tá bom, tá bom. Ah, ele está feliz, a gente manda por e-mail. Não, tá ótimo, o que vocês decidirem, Aí a contribuição marginal do projeto vai lá para baixo, porque você já estava de acordo com um cálculo tal, aí retrabalho, tudo isso, ou tem ajuste, como é que Depende muito. Se a gente está em obra, a gente acompanha a obra, eu tenho tanta coisa para resolver na obra, que se a gente der uma pausa nessa produção dessa marcenaria, não vai impactar no meu tempo. Eu tô ali, aqueles meses todos, super... Se eu não resolver esse móvel agora, eu vou resolver outra coisa. Eu vou comprar outro material que está precisando na obra. Eu vou resolver o piso que não foi entregue. Eu vou resolver a janela que quebrou no transporte e tem que voltar. Mas o que vai acontecer é que você vai se mudar sem esse painel ter sido colocado na parede, porque o marceneiro vai parar essa produção e aí quando a gente voltar e falar assim, olha, é isso que o cliente quer, ele vai ter que passar um orçamento novo, porque mudou o que foi aprovado. E às vezes tem que pagar adicional. Aí o cliente tem que aprovar esse orçamento novo. Se tiver desconto, ótimo. Se não tiver, aí tem o adicional, tem que aprovar. Aprovado, aí vai entrar na linha de produção do marceneiro. E aí você foi lá pro final da fila, porque você saiu. É isso aí. E aí você vai mudar, e aí é óbvio, eu vou, né? Aí tem que respeitar, né? Eu tive uma situação aqui agora recente dessa aí, lá na construtora, que aconteceu isso. Eu fui lá mobiliar os apartamentos, aí teve que derrubar uma parede de todos os dormitórios, de todos os apartamentos, de todos os cantos dos prédios. E eu já tinha feito um pré-projeto e aprovado, tal, que já ia mobiliar com os móveis, todos também desenhados individualmente, e teve que refazer e me jogaram meu pedido lá para trás. Então. Eu ia receber tudo isso aí agora em outubro, novembro, eu vou receber agora só no final de janeiro, em função disso, sabe? Tem o pior que é o agravante de final de ano, né? Não, e aí pega tudo aí, né? Pega aí no final do ano. Dependendo da época do ano, eu tenho um relacionamento tão bom com os colaboradores da RG. Assim, um colaborador de primeira vez não é muito fácil. Mas depois que eu trabalhei com ele uma primeira vez, a gente cria uma relação tão boa de trabalho, que geralmente, eu acho que eu não tive ninguém que eu não gerei uma relação boa de trabalho até hoje, que eu posso pedir para ele, falar assim, olha, eu estou muito ferrada, eu preciso que esse cliente entre, eu preciso que esse projeto termine, eu preciso, cara, vai entrar uma cama, vai piorar muito a minha vida se esse painel não estiver lá e tal. Ele dá um jeito, eles sempre dão. Só que perto do Natal... Complicou. Não, gente, eu ligo pro marceneiro e ele pergunta, você tem o endereço do Papai Noel? Escreve para ele, porque tá todo mundo na mesma situação que você. Tá você, tá o Rodolfo, estão todos os meus clientes, eu não posso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a sua jornada. Você é graduado no Mackenzie em arquitetura, e aí você fez um curso aqui específico nessa área de regulatória, na área da construção aqui no Reino Unido. Mas você trabalhou para uma figura-chave, é Kelly Hoppen, é isso o nome dela? Kelly Hoppen. Que ela inclusive, ela é uma investidora. Vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência lá também, o que isso também mudou e te ajudou para você desenvolver o seu próprio negócio? Cara, trabalhar para Kelly foi muito... É difícil até de explicar, porque ela é uma figura tão potente, ela é uma figura muito importante aqui na Inglaterra, ela é uma figura... Eu não sabia quem ela era, até que me apareceu essa vaga nesse escritório e eu fui lá fazer entrevista, eles gostaram de mim e falaram, não, você tem tudo a ver. E foi engraçado, eu saí de lá pensando, nossa, como é que eu tenho tudo a ver, né, sendo brasileira. Foi bem no começo quando você chegou isso, não? Foi um pouquinho... Quantos anos você estava aqui? Eu tinha 1 ano aqui. Tá, 1 ano, meu. Tinha um ano vai trabalhar para Kelly Hoppen, e aí? E aí, ela é uma super empreendedora. Ela é mais baixa, eu já não sou tão alta, tenho 1,64 m, ela é mais baixa que eu, mas ela tem uma presença, assim, ela é uma mulher
ela tem muito poder. E ela tem muita presença. E ela criou uma empresa aqui em Londres de interior design que é muito potente. Eles têm uma ala de interiores e uma ala de arquitetura. E eu entrei nessa ala de arquitetura para dar suporte aos projetos, que é um escritório de interiores. Então a gente fazia todos os detalhamentos, todos os desenhos de todos os projetos. Aí tinha projeto de resort, tinha projeto de navio, não era um iate. Ela faz iate também, mas não era um iate. E cruise, era um navio, ela faz cruise. Era um cruise. E aí cada andar, eu nunca fiz cruzeiro, tinha até que fazer para ver como é que é. Mas cada andar de um cruise ship é uma cidade. Você tem bares na frente, atrás, você tem restaurantes em vários andares. Então foi uma experiência muito incrível, porque eu fiz quartos de hotel, eu fiz casas para famílias na China. E na China é muito curioso, porque eles têm esse costume de viver em família, todo mundo no mesmo prédio. Então a gente fez uma casa que tinha 3 andares. Em cima eram os avós, no meio era o irmão e embaixo era o casal. Isso aí é maravilha, meu. Esse é o mais econômico de todos. Se a moda se vira moda, tem isso aí... Tem esses problemas, né? Vai eu virar moda agora. Problemas de relacionamento, né? Morando todo mundo assim no mesmo lugar. Mas... Aí, pai, já tô indo morar aí já. Mas você tem aquela facilidade de ter a rede de apoio, né, e tal. E, enfim, de repente eles contratam ali, né? Tem toda uma... São famílias com muito dinheiro, contratam toda uma rede de funcionários que a família toda usa a mesma rede, né? Casa com um elevador, área isso, área aquilo. Então foi uma experiência muito legal. E é um escritório muito bem estruturado. Eu te falei que tem a parte de interiores, tem a parte de arquitetura, mas tem também, enfim, o RH é dentro da empresa, a contabilidade é dentro da empresa, tinha a pessoa que cuida do escritório, né? Que é o Head Office, eu não lembro agora o nome da posição. E a gente tinha uma materioteca dentro do escritório. Então, eram 2 warehouses em Hammersmith. E um deles a gente ocupava com a parte de arquitetura, com o pessoal que fazia, marketing, era tudo lá dentro. E o outro era mais o pessoal de sênior, que faz os projetos e tal. E aí tinha todo o pessoal de interiores e tal. Subindo em cima tinha a sala da Kelly, que era uma super sala, incrível, assim. Tem que ser, né? Porque se ela... Gente, girl boss total, total. E tinha a materioteca. Então, desculpa, de um lado, num dos warehouses era o andar dela com uma sala de reunião que era só dela, e ela tinha uma personal assistant e uma business assistant. Elas ficavam lá, tinha a sala dela, tinha a sala de reunião. No outro warehouse era a materioteca. Então, essa materioteca simplesmente era um andar inteiro, um andar inteiro, assim, do tamanho dessa sala onde a gente está, que tinha todos os materiais que ela usava. E ela é mais conhecida por ser uma pessoa criativa ou técnica? É mais businesswoman ou é mais, eu sou mais artista? O que é a... É um pouco dos dois. O que faz ela ser única assim no mercado? É um pouco dos dois. Ela tem um olhar para interiores muito afiado, tanto que ela tem livros muito interessantes. Sobre a forma como ela enxerga os interiores, ela tem método. Mas ela é uma águia nos business. Quando a gente eu trabalhava lá quando era pandemia e teve não sei nem se eu posso falar isso, mas teve uma reunião que a gente fez antes de sair, onde ela falou, olha, a gente vai trabalhar remoto e tudo bem, confio em todo mundo, mas eu quero que vocês saibam que é um período muito difícil, onde a gente não tem ideia do que vai acontecer. Pensa só, a maioria dos nossos clientes eram na China. Um dos projetos que eu estava trabalhando era um resort nas Ilhas Maurício. Tudo isso fechou. Vai ter resort, não vai? Então... vocês vão estar empregados amanhã ou não? O que vai acontecer com a empresa? Não, mas tá certo o que ela falou. Não, mas tá certo. O que ela ia falar também? Vai ser... Ela foi ótima. Vai ser difícil para todo mundo, a gente vai para casa. E eu não sei nem quantos de vocês vai voltar, porque afinal de contas ninguém sabia. Não foi bem isso. O que me deixou mais impressionada foi que ela falou... A gente está indo para casa, eu confio em vocês, mas eu quero que vocês saibam que é um período de dúvidas. Eu vou fazer o máximo que eu puder para segurar, né, o que a gente tem. Mas eu quero que vocês saibam que eu não tenho problema nenhum em voltar atrás e começar do zero. Do tipo... Sim, se tiver que... Vai estar na mão de vocês também fazer garantir o emprego de vocês. E hoje, tendo RG... Toda vez que eu penso, cara, eu não sei como é que vai ficar, eu cansei de fazer isso, ou, putz, não tá aparecendo um cliente que tenha qualidade, né, para estar na RG, eu não me desespero, sabe? Falo assim, eu vou fechar, vou fazer promoção, não faço nada disso. Eu falo assim, cara,
eu não tenho problema nenhum em voltar atrás e começar do zero. Eu lembro direitinho dessa Sim. frase dela. Então, ela é uma pessoa muito savvy em business. Mas o empreendedor, o empresário, ele está sempre pronto para recomeçar. Teve um dos empresários que a gente conversou aqui, inclusive, foi o Gabriel Gaia, da empresa Gaia, se não estou enganado, e conversando com ele, ele falou isso, também eu aprendi com ele, que eu nunca tinha pensado dessa forma. Ele falou assim, todos os dias, quando eu abro o escritório, eu penso que estou recomeçando do zero. Todos os dias que eu abro o escritório, que eu começo meu trabalho, todos os dias eu estou começando do zero. É isso. Faz O sentido. empresário nunca está preocupado se ele tem que recomeçar. Para ele, é uma jornada contínua, sabe? Eu acho E, que na essa verdade, que é tem uma coisa também muito interessante. Você falou, o empresário nunca está preocupado se ele tem que começar do zero. Eu tô preocupada o tempo inteiro, mas é com do outra quê? coisa. De começar do zero? Não, eu tô o tempo inteiro, eu nunca chego num ponto que eu falo assim, nossa, agora eu tenho contrato para levar o ano que vem inteiro, eu tô tranquila. Eu nunca tô tranquila. Eu sempre tô pensando de onde vai vir a captação, quem vai ser o próximo cliente, qual é o próximo projeto que a gente vai fazer, vamos aumentar a equipe, vale a pena aumentar, vou comprar esse curso, vou trazer essa pessoa. Mas eu tô sempre preocupada, eu sempre tenho que ter certeza que eu tô fechando mais coisas. Então eu só fico tranquila quando eu tenho trabalho, pelo Você diz no menos... aspecto do faturamento, você está falando, nas vendas? no aspecto de ter mas isso aí cliente, essa é a preocupação número 1 do empreendedor, do empresário. Porque se entra dinheiro no funil, se está faturando a empresa, você vai arrumando. Agora, o problema é quando não entra o faturamento e não entra as vendas, entendeu? Essa é a preocupação número 1 de todo mundo. É a tua, é a minha, é de todo mundo, de qualquer empresário, né? Até que a coisa começa a ganhar corpo e começa a funcionar e começa a vir pro word of mouth e a coisa vai se organizando, sabe? E aí chega num ponto que não adianta mais word of mouth, aí você tem que começar, que é onde a gente está agora. A gente tem que começar... a trabalhar no marketing mais externo. Porque a empresa está numa fase de crescimento, daí não dá mais. Para os planos que a gente tem, não dá mais para ficar só nessa indicação, só no orgânico. Entendi. Deixa eu falar um pouquinho sobre a diferença entre metodologia, processo, tal, entre o Brasil, por exemplo, e aqui. Eu vou te dar aqui a minha opinião em relação a essa situação, dessa pergunta, mas é mais a minha opinião mesmo, mas mais na área da construção, não é mais muito na área da interior design. Mesmo que eu já tenha outra situação que eu tive que lidar com interior design e arquitetos. É que eu tenho a sensação de que a coisa no Reino Unido é muito mais processual, muito mais profissional do que no Brasil. No Brasil tem aquela coisa que você fala, como assim, não tem processo, não tem... É isso também ou não? Você acha que eu estou com uma opinião errada entre comparar o Brasil e aqui o Reino Unido? Eu acho que essa comparação ela tem fundamento, tem base. O Brasil é um país, assim, eu gosto de falar sempre das melhores características de cada um dos lugares. Porque senão a gente fica meio que olhando pro que falta, né? E isso não ajuda a gente. Não. Pra nada, né? Não, nada. Nem pro relacionamento em casa. Não. Então, eu acho que o Brasil é muito criativo. É um país onde a gente é bem generalista. Então, você pega uma reunião com vários arquitetos, a gente é capaz de opinar em landscaping, a gente é capaz de opinar em caixilharia, a gente é capaz de opinar em estética. O Brasil é um país onde a gente tem muito saber de ofício, então a gente ainda tem muita gente que trabalha com madeira, com pedra, muito bem. E isso vem com os seus prejuízos. Poucas pessoas são especialistas, poucas pessoas estão focadas em certas coisas. Já a Inglaterra é um país onde tem, o país todo, a gente tem seguro para tudo. É o país dos processos, tudo é processual aqui, tudo tem um protocolo. É o país dos protocolos, é um país protocolar. Sim. Isso faz muito mais fácil trabalhar. É política, papel, manual, procedimento e manual de operação. É muito mais fácil trabalhar aqui na Inglaterra, porque cada um tem sua responsabilidade. Como eu sou especialista e você é especialista em outra coisa, eu chego com a minha especialidade e você chegou com a tua. Então, a gente se complementa com muito mais facilidade. No Brasil, a gente é todo mundo muito generalista. Isso é ótimo, porque a pessoa ela cai de boca numa criação, a gente faz cenografia. Nossa, no Brasil eu trabalhei com cenografia, com projeto de teatro, com projeto de residência, um sem fim de coisa. Aqui a gente vai para o nicho. Só que você ir para o nicho ajuda muito melhor o seu business, ajuda muito melhor você ser um negócio no mercado. Então, para mim, empreender na Inglaterra é muito mais fácil que empreender no Brasil. E as pessoas às vezes não levam em consideração a importância do processo, tempo, timeline e tudo mais, manual, a operação em si, na área de interior design / arquitetura, né? Porque afinal você tem que
fazer a reforma, conversar, fazer pitching, fazer modelo, fazer documento, planta, visual, 3D, visual, aquela coisa toda. Depois eles têm que fazer shopping list, comprar, tudo isso, falar com o fornecedor, parceiro, né? E entregar no prazo e tudo mais. Como é que consegue fazer isso aí se não tiver um bom manual de operação, um bom processo? Não tem como fazer isso? Não, se você não tiver um processo, você vai trabalhar sozinho, para começar. Então você tem que ter um processo para você poder terceirizar isso, para você poder trazer alguém junto de você para você fazer. Para fazer o trabalho. E você acabou de mostrar uma coisa que muitos arquitetos demoram muito para entender, que é que o nosso trabalho, ele é longo, ele é um trabalho de ateliê. Não tem como. Se você trabalhar sozinho, você vai demorar muito para entregar para esse cliente, ou você vai cobrar muito, e aí você vai ter que trazer outra pessoa para te ajudar. Então, sem método, sem estrutura, você tem que ter... Tudo bem, vamos falar de método, porque a estrutura seria a equipe. Sem método, você mesmo não consegue, trabalhando sozinho, se manter. E aí, com o tempo, você vai acabar voltando a trabalhar, talvez, num escritório de uma outra pessoa que tem esse método. E aí você vai fazer só uma coisa porque você vai se perder no seu próprio sistema. Você não consegue se organizar, porque é muita coisa, não? Mas uma coisa que aconteceu comigo que é muito interessante, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu sabia, né, quando eu comecei a trabalhar autônoma, né, o primeiro projeto que eu peguei, a RG já tinha sido aberta, que a RG foi aberta durante a pandemia. As primeiras coisas que a gente fez foram consultorias online para quem quer dar um jeito na própria casa. E o que é a consultoria online para quem quer dar um jeito na tua casa? Me conta um pouquinho para eu entender. Isso era o produto que a gente tinha lá atrás, tá? A gente não faz mais. Via web? Me conta. Eram reuniões online, que a gente tirava, né, entendia qual que era a demanda desse cliente, a gente mandava um manual para essa pessoa de medição, porque a gente não podia ir lá medir. Essa pessoa media a própria casa, o próprio ambiente que queria transformar, passava para a gente essas medidas, a gente transformava isso numa base e a gente fazia uma entrevista, né, que a gente tem até hoje, essa entrevista super profunda de briefing, para entender como essa pessoa vive, para entender quais são as atividades que ela está fazendo lá. É quase que uma anamnese, assim, da medicina. Sim. Você conversa bastante para entender quem é essa pessoa. Mas intenso, hein? São cerca de 4 horas de entrevista para fazer um projeto. Logo no começo, assim, só no começo. E isso é uma conversa, que nessa que a gente está tendo aqui. Ah, você acorda, você faz o quê? Você chega em casa, você faz o quê? O que você gosta de fazer? À tarde você está fazendo o quê? De final de semana você faz o quê? Aí a pessoa conta, vou no museu, isso, aquilo. Aí a gente começa a tentar traçar esse personagem, como se fosse um filme. Eu tenho que criar a cenografia para esse personagem. Esse personagem chega em casa, ele faz o quê? Ele tira o sapato. E não é fácil, não, porque é a distância, via Zoom, via não... remoto, porque quando você você visita o lugar, o espaço, você vê, conversa com a pessoa, tem uma diferença nisso aí ou não? Também ou não? Tem, mas como a gente fazia consultoria para a pessoa, essas consultorias, né, voltando para a primeira pergunta que você fez, que acho que vai amarrar com essa que você está fazendo, essa consultoria, ela era uma consultoria online, onde a gente conversava com a pessoa, entendia quem ela era, aí a entrevista era menor, tá? Essa de 4 horas é para o projeto completo que a gente faz agora. A gente entendia qual era a demanda dela, para entender o que está faltando. Ela falava o que está faltando. Só que a pessoa ela fala o que está faltando, às vezes ela acha que é uma poltrona, porque ela não conhece outras coisas. E às vezes, conversando com ela, a gente descobre que não é uma poltrona. É uma organização de um lugar para sentar, para trabalhar, que ela deduziu que seria uma poltrona, que ela vai puxar. Então a gente consegue, né? Então vamos definir esse layout desse ambiente. Sim. A gente fazia uma lista de compras, mandava para ela com um manual de implementação. Então assim, tem um quadro para colocar, tem espelho para colocar, a gente dava altura. Tem cortina para colocar, chama tal empresa. Tinha móvel para comprar, eu ensinava para esse cliente fazer o que eu fazia, porque eu não podia ir lá. Então, assim, você vai receber esse móvel, você vai abrir ele na hora, você vai ver se ele está em boas condições, você vai ver se ele está de acordo com as suas expectativas, você vai dar uma olhada no material, quero que você veja isso, isso e isso. Se tiver ruim, me liga na hora ou resolve, devolve, já fala para o cara levar na hora, não aceita essa entrega. A gente vai fazer o refund. Mas o que mudou a questão das restrições em relação a essa situação do coronavírus? É uma situação super esquisita para tudo, porque as coisas foram acontecendo e abre, fecha, restringe. Essa tipo de atividade de construção pode, isso não pode. Foi uma confusão, a gente sabe. Especialmente aqui no Reino Unido, que o Boris Johnson, por exemplo, nada de política aqui, mas, voltou, foi super confuso. Né? A Inglaterra deu uma boa patinada, né? Muito, né? Patinou muito, mas depois começou a esclarecer as coisas. Em todos os setores, né? Até mesmo coisa de ajuda e tudo mais. Mas nessa questão do interior design, que as pessoas voltaram para casa, começaram a perceber que a casa não era o jeito que precisava, começaram a querer trabalhar dentro de casa e não tinha uma mesa de trabalho, teve que fazer essas adaptações. A minha pergunta é,
com essas restrições que teve, isso não afetou também? Tipo assim, começou a aumentar a demanda, as pessoas se preocupavam, mas não tinha como entregar porque teve as restrições ou não? Estava tudo liberado e... Como é que foi essa situação? A gente não pôde fazer obra. Então, tudo que depende de outras trades, outros profissionais virem fazer o serviço para você, você não podia. Então, a gente criou a consultoria online justamente para criar um projeto de algo que a pessoa possa implementar sozinha com a nossa ajuda. Do it yourself, né? Que é very English. É tipo um do it yourself. Tipo um do it yourself. Então, assim, coisas que envolviam, vai pintar uma parede, a gente ajudava a escolher a tinta, a pessoa pintava. Tá. Mas tem que chamar um marceneiro para fazer um painel de madeira específico, a gente já não colocava isso nesse projeto, porque não estava tendo esse tipo de serviço. Sim, porque aqui parou tudo. No Brasil, a construção continuou funcionando. Eu estava fazendo obra nessa época, não parou. O Brasil não parou. Construção civil aqui parou. Eu não sei se em todas as regiões, mas em São Paulo eu sei que não parou. Continua a obra normalmente. Aqui nessa época ficou todo mundo... estresse. E aí o que acontece foi que a gente teve um shift, né? Não tinha muita coisa de construção acontecendo, mas ao mesmo tempo os projetos que os escritórios... Porque eu vivi 2 momentos da pandemia, né? Eu vivi dentro do escritório onde eu trabalhava e eu vivi dentro da RG quando eu comecei a RG. Dentro e fora da Kelly. Porque foi durante a pandemia que você decidiu, agora é o tipping point, eu vou montar a empresa e vou começar aconteceram por conta coisas própria. que me levaram a isso, né? Mas eu vivi a Covid dentro de um escritório e fora dele. Então, dentro do escritório, a gente tinha muitos contratos, né? Eles tinham, eu não faço mais parte, mas tinham muitos contratos. E o projeto de arquitetura, quem é arquiteto vai entender, a gente tem as fases, mas nem sempre você termina essa fase primeira de conceito, vamos dizer, e passa para a fase de desenvolvimento em todos os itens. Tem uma coisa que pode ficar para trás, porque o cliente ainda não está certo, porque a construtora tem que confirmar o negócio, mas você vai para a fase de desenvolvimento. E a mesma coisa do desenvolvimento para o projeto construtivo. Então, o que acontece é que a gente tinha muitos contratos que estavam ali organicamente acontecendo dentro do escritório, mas que a gente precisava cobrar, o escritório precisava cobrar aquela etapa, só que a gente ainda tinha coisas para entregar. Então, o que a gente teve que fazer foi um mutirão de trabalho para levar todos os projetos até o mesmo ponto do financeiro. Então, teve toda uma reunião de ajuste, todo mundo participou, beleza, a gente vai chegar a todos os projetos nesse ponto, quem vai participar de qual? Vai pular um cara daquele projeto para esse aqui vai parar, não sei o que, a gente viu tudo isso. E aí, ficou muito intenso de trabalho para poder terminar isso e chegar, né, manter o negócio ali na mesma página. Sim, foi super... Passar a chave na mesma página. Foi super complicado isso. E aí, dentro do, né, aí eu saí de lá, mas também, ao mesmo tempo, o escritório começou a fazer um shift. A gente trabalhava muito com cliente na China. Só que a China foi o grande lugar mais afetado. Lá parou total. E foi o primeiro lugar a parar. Lá era só pizza por debaixo da porta, se não me engano. Não é isso? E foi o primeiro, não sei. Lá Acontecia na China, isso. Na China era só, eles liberavam só comida por debaixo da porta, uma coisa assim, durante meses, em várias regiões. Meu marido foi trabalhar na China. Lá é uma loucura. Fala um pouquinho sobre precificação. Alguns temas técnicos da empresa que eu acho super interessante a gente descobrir. Alguns aqui, um 360. Primeiro é precificação. O arquiteto, o interior designer, né? Ele tem várias formas de precificar. Não é tempo, às vezes é um percentual sobre o tamanho do projeto. Qual que é a forma que você precifica e o porquê? Eu precifico pelo valor que eu entrego. Pelo valor que você entrega do serviço, da hora, do trabalho ou do tamanho do projeto? Como que é a sua precificação? O tamanho do problema que eu resolvo para o cliente. Não, então me dá um exemplo aqui para eu entender. Porque pode ser um problemaço para o cliente. Como é que você sabe que é um problemaço para o cliente? Vamos destrinchar isso aí melhor. Existem balizadores de precificação, que aí é o que você falou, que é a porcentagem do valor da obra. Então, se eu sei que esse cliente vai gastar 500 mil, o valor de um projeto vai transitar aí entre, sei lá, 7% a 10%. Aí você tem que ver, ele vai ter que chamar um estrutural, vai ter que chamar outra pessoa. O ideal é que todos os projetos fiquem ali dentro desses 10%. Então, quando eu precifico por hora, eu tenho uma tabela que eu precifico por hora. E aí eu tenho uma outra tabela que conta com todos os valores, né? Custos diretos e indiretos. E aí eu preencho também os custos que cada projeto vai ter. Então, é muito complexo. Tem as horas trabalhadas, tem os consultores externos, eu tenho que colocar todos esses custos. Ele vai me dar um valor. Esse valor, geralmente, ele é um valor robusto. Aí eu vou lá e vejo essa porcentagem da obra. Que pode dar mais ou menos que os 10%. Que, de repente, eu vou olhar e falar assim, cara, o meu valor tá 69 mil. O valor dos 10% é 50, mas eu ainda vou chamar um cara, eu vou ter que reduzir, porque senão eu vou sair do mercado. Então, essa redução que eu vou fazer para não sair do mercado, e eu também tenho que sentir o clima desse cliente, se ele está quente, pronto para fechar,
ou se ele não está quente, se ele tem, né, objeções. Eu faço reuniões para entender quem é esse cliente antes de fazer a proposta e depois eu faço uma reunião de venda. Mas qual que é a expectativa do cliente? E qual que é a expectativa do cliente e qual que é a sua preferência de precificação? Só para entender. Não é mais fácil 10% de tudo? Não é mais fácil? Só para entender. Não, porque tem tamanhos de projeto diferentes. Então, eu preciso entender, por exemplo, um projeto de um escritório que é um vazio, eu não vou ter, se fosse por metro quadrado, por exemplo, eu não vou ter o mesmo trabalho que eu teria numa casa que tem a mesma metragem, mas que tem 3 banheiros. Tá. Então, o melhor para mim, para o escritório, é precificar pelas horas que a gente vai usar. Se eu descubro que eu quantifiquei as horas, porque tem o ideal ali, eu quero colocar 10 horas do pessoal para fazer tal coisa, em tal disciplina. Não vou ter, então vou começar a tirar, tá? Então não posso oferecer tal coisa, isso tem que ser um extra. E aí eu vou tirar o quê? Visualizações realísticas, que não são necessárias para implementar esse projeto. E se o cliente estiver com dificuldade de entender o projeto, ele precisa ver algo realístico, não pode ser os nossos modelos de estudo, aí eu vou falar, olha, a gente pode contratar uma pessoa para fazer, custa tanto. Sim, e não pode ser, por exemplo, um mix entre os dois também? Ou não sei. Ou você também faz um comparativo, é 10%, mas se ultrapassar tal, tem hora extra, ou é sempre ou um ou outro? Não, só eu sempre entender. faço um pacote fixo pelas horas e aí eu fico responsável por controlar se a gente está usando, né, se essas horas que eu estou usando da equipe, minhas, os recursos que esse projeto trouxe, tá trazendo para dentro, estão sendo usados direito. Se o preço por hora, por exemplo, ficar muito mais caro, né, sei lá, 3 vezes o valor dos 10%, por exemplo, aí é justificável ainda para efeito de Depende. precificação? Se for um banheiro, por exemplo, que é uma área que dá muito trabalho, muito mesmo, esses 10% de obra está mais barato do que o mínimo que a gente tem que cobrar, é daí que entra o valor do que eu entrego, que eu te falo. Tá, eu entendi. Tem um certo valor de resolução de pepino que o cliente ele precisa de... Ele pode fazer sozinho? Pode. Mas eu vou me responsabilizar por tudo. Não vai ter um parafuso que você vai comprar que vai dar errado. Tá. E se tiver, RG vai pagar. Tá. Então, esse é o tamanho do valor que eu entrego. Além do meu conhecimento, da estrutura, que a gente tem pessoas dentro da equipe para fazer todo tipo de serviço para você. Você vai ter uma planilha pronta. Você vai ter, não é só eu, não são só os desenhos, são as planilhas, são os modelos, são as pesquisas de mercado, especificação. A gente tem uma consultora de interior design aqui local. Quando é uma coisa que, poxa, é um desafio que eu não passei ainda, eu chamo ela. E não tem, dentro dessa situação que a gente está conversando, da precificação versus o recurso que você realoca para poder entregar direto, indireto e tudo mais, parceria, não entra também uma determinada situação que assim, o cliente sempre faz com seus parceiros que vão fornecer a matéria-prima, que vão fornecer tudo, cerâmica, coisa, móvel, personalizado, individualizado, por medida, ou ele pode querer que ou você ou ele indique. E aí, nesse caso, como é que você mede, por exemplo, a questão da hora versus o percentual? Porque se você já tem seu parceiro, já tem tudo, é muito mais fácil, já tem um relacionamento e tal. E se eu for querer ser seu cliente, querer trazer 15 novos fornecedores... Isso é muito verdade. Meu, mas como é que você mede sobre isso? Exato, como é que você mede essa panela de pressão? Porque para mim isso aí é impossível. Isso é muito difícil, muito difícil. O que acontece hoje em dia é que se eu vou com os meus parceiros, eu tenho um ganho de velocidade. Mas eu não me recuso a aceitar a indicação de um... Eu tenho muitas trades e muitos colaboradores que são parceiros hoje que vieram de clientes. A RG tem 5 anos agora. Então, eu tenho, sim, vários parceiros. Se eu tiver que fazer sozinho, eu consigo. Mas, quando o cliente traz alguma coisa, vale muito a pena a gente dar uma olhada. Geralmente, porque os meus clientes também, eles estão muito focados, graças a todas as forças do universo. Eles estão muito bem focados em usar os recursos que eles têm da melhor maneira. Eles não estão focados em pagar o menor preço. Tá. E isso é muito importante. Por quê? Te dou um exemplo. A gente está fazendo agora, a gente está terminando uma casa, a gente tem que colocar um lock de porta. Existe uma marca que é líder de mercado aqui, que tem alarmes e tal, que o locker deles custa 400 e pouco. Mais a instalação, não sei o que, não, pounds. Tem uma outra que o locker custa 30. E ela é tão boa quanto. Por coincidência, a gente está usando um eletrônico, né? Um lock eletrônico, um Smart Lock, Keyless Smart Lock, do lado de fora, que é dessa mesma marca. Eu falei para o cliente, cara, vamos usar
essa outra marca, que é mais barata, vai conversar direito Sim. com o sistema, a gente não precisa usar aquele. No final fica mais em conta porque você sabe onde encontrar, inclusive. Isso é uma vantagem absoluta, não? De quando você usa um arquiteto interior design, Sim. que também tem o volume de compra, tem tudo isso aí também que fica mais barato. A gente tem os descontos que a gente repassa para o cliente, né? A gente tem conhecimento de mercado, a gente sabe onde buscar e a gente tem o tempo, né? O cliente ele não tem esse tempo para fazer essa pesquisa, ele tem o trabalho dele. Não, com certeza. Eu tive um trabalho recente também que eu lembro que eu fiz com arquiteta e me custou, no final, 35% a menos do que eu achava que ia fazer por conta própria. Exatamente. Tem tudo isso Você também. vai evitar custos, mas aí, voltando no exemplo do lock, claro que minha cliente vai amar, e eu também vou amar, que você vai gastar só 30 no lock. Eu não tenho interesse nenhum que você gaste 500 pounds no lock, porque eu preciso que sobre esse dinheiro do seu budget para a gente colocar o sofá que você tanto quer. E que vai ficar ótimo nas fotos que eu vou fazer. Você entende? Então, quando o cliente traz um parceiro que ele quer usar, ou ele traz uma solução, a gente sempre investiga essa solução. Como que eu contorno isso em termos das horas que eu uso? Eu sempre envolvo o cliente quando ele traz. Eu falo, olha, dá uma olhadinha no site e me diz o que você prefere, que assim eu já vou direto e falo on point com esse cara. Ao invés de eu ir lá, ver o que tem nessa marca, voltar para o cliente e falar, olha, ele me ofereceu isso, porque não sou eu que estou oferecendo. Então eu peço para o cliente, dá uma olhadinha, me diz mais ou menos qual caminho que você quer seguir, porque daí quando eu for lá ou quando eu falar com ele, eu já sei o que eu tenho que falar. Então eu estou representando o cliente. Entendi. Não tem uma situação no qual, se o profissional ou a empresa ela cobra um percentual sobre aquilo que ela vai entregar no total do projeto, querer intencionar de o projeto ficar mais caro porque no final o profissional ganha mais na indústria ou não? Isso pode acontecer ou não? Você está falando de RT no Brasil, por exemplo? Não, estou dizendo assim, não especificamente. Eu digo assim, por exemplo, você tem um projeto que quem te cobra, o arquiteto, o interior design, ele vai te cobrar, por exemplo, 10%, que não é o seu caso, mas 10% do total da entrega da obra, do que ele vai te entregar lá, né? De tudo. Porque você equipamento e tal. Diferentes. São serviços diferentes. Tá, entendi. Projeto, eu contabilizo pelas horas de estúdio que a gente vai usar. E aí eu mostro um preço fixo. Esse aqui é o preço do seu projeto. Sim, tá. É a parte do design. É o planejamento do que vai ser feito. Sim. A gente também vende acompanhamento de obra. Acompanhamento de obra é uma porcentagem sobre os valores administrados. Então, é isso aí, né? Que aí tem o shopping list que você compra. Exatamente. É disso que eu estou dizendo. Desse aí é um percentual, então. Isso é um percentual. Tá, isso entendi. É um percentual. E aí quanto que é o percentual? Depende, a gente tem, para compras, a gente tem feito um percentual de 10%. Tá. A beleza do percentual das compras é que a gente tem desconto com os nossos fornecedores. Então, como a gente tem longa data de relacionamento, com a maioria dos fornecedores, a gente tem no mínimo 10% de desconto. Então, o que você pagaria do retail price para comprar direto, você está remunerando a RG pelo trabalho de administrar essas compras, né? É um purchase income. Tá saindo de graça, porque ou você tá ganhando. Você ia pagar para o revendedor, e o revendedor ele dá esse desconto para você, a gente compra como trade e a gente repassa esse desconto para o cliente. Não é todo escritório de arquitetura que trabalha assim. Tá. Todo mundo tem o pleno direito, né? Se você tem a sua trade account e você está comprando um bem como um trade, de revender isso no retail price para o seu cliente. Tá. E aí como é que funciona o shopping seria list? uma outra forma de trabalhar, mas eu trabalho repassando todos os descontos. Tá. Tem itens, por exemplo, sofás que a gente tem 40%, 60% de desconto. Imagina, é aí que vem a compensação. Porque aí a pessoa sozinha que acha que vai fazer tudo por conta própria, do it yourself, vai lá e acha que vai gastar 100 mil, 250 mil, aí contrata um arquiteto / interior design, e com todos esses descontos e tudo mais, o 100 mil vira 70 e ele te cobra... sei lá, que seja 15, por exemplo, né? O que vai acontecer, na verdade, assim, eu não posso dizer, o cara ia gastar 200, ele vai gastar menos contratando o arquiteto, porque o arquiteto vai trazer para a luz tantas coisas que ele negligenciou. Sim. O que vai acontecer você vai contratar o arquiteto, você tem certeza que você vai ficar nesses 200 mil. E de quebra, você ainda vai ter uma pessoa trabalhando para você. Entendi. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade em relação a como é que você escolheu o seu tipo de cliente segmentado e a área que você trabalha, porque dentro desse interior design, arquitetura, você tem residencial, como você falou, você tem iate, você tem comercial, você tem externo, você tem shopping center, você tem de tudo. Tá. Como é que você posicionou? Porque hoje vocês são especialistas em residencial. Por que você escolheu especialista em residencial quando você tinha outras opções? Porque é o que eu gosto. Tá. É onde eu brilho, é o que eu gosto de fazer. Esses dias vai ter uma mostra nova para arquitetos lá em São Paulo, num prédio super bacana, me mandaram. Rê, você não quer participar? E eu falei, cara, não
Não tenho a menor vontade de participar de um negócio desse. Por quê? Eu gosto de trabalhar para o cliente, eu gosto de trabalhar para a pessoa que vai morar naquela casa, eu gosto de... Porque a pessoa que ela vai fazer a casa dela, ela tá ali naquele sonho, ela quer inventar a casa dela, ela quer reinventar a forma como ela mora. Então é um projeto a várias mãos. E eu gosto muito de trabalhar em equipes multidisciplinares. Então ter o cliente dentro da equipe com essa vontade também é muito gostoso. E se eu fizesse hotéis, por exemplo, né, hospitality, que é um lugar que você tem muito espaço para criar, né? Um canvas criativo muito grande, fazer hotéis, restaurantes, é muito legal. Mas você não tem, você perde um pouco, você tem a coisa com o empreendedor, com o dono do restaurante, com a rede, com o branding. Eu não sou a pessoa muito do branding, eu sou a pessoa do que vai acontecer ali dentro daquele ambiente cultural que é a casa. Porque ela é um ambiente cultural onde a pessoa vai inventar a própria vida, onde ela vai buscar como se ressignificar. Você é uma solucionadora, você soluciona, não, você consegue solucionar tudo e você hoje é mais operacional, criativo. Qual que é onde você gasta mais, onde você realoca mais tempo e energia? É na criação, é no controle, é no processo? Onde que é? Onde você se vê hoje mais na empresa? Eu tô falhando um pouquinho nisso, porque eu tô um pouquinho em cada área, eu preciso realmente... Tá com chapéu em cada um. Eu visto muitos chapéus, mas como personalidade eu sou solution driven. Eu trabalhei no Brasil na Índio da Costa, eu tinha um colega que falava, né, quando eu falava assim, olha, isso aqui é muito legal, mas tem um problema nessa solução. Ele falava assim, cara, nós não trabalhamos com problema, nós trabalhamos só com soluções. E eu sempre trago essa frase, mas eu sou muito solution driven. E isso é muito bom para projeto, para obra, para tratar com cliente. Os meus clientes confiam em mim cegamente o que eu falar. Tem muita situação que eu falo assim, o que vocês preferem, o que você preferir, para mim tá bom. E na verdade os dois são bons, eu só queria que eles escolhessem um, porque é a casa deles. Você pergunta para 10 pessoas, ou você explica um estudo de caso que tem um problema envolvido, para 10 pessoas, 9 vai achar que é um problema, tem um que fala que é uma oportunidade. Esse é um empreendedor, entendeu? Entendi. Ele sempre vê, como você disse, a solução e a oportunidade. Ele nunca vê o problema. Ele sempre vê onde que vai explorar pro lado positivo, solucionar. E assim, impressionante. E é automático, viu? O cara me contratou para resolver a casa dele. Então ele não me contratou para falar assim, mas aqui a gente tem um problema. Não, ele me contratou com quem que eu gosto de trabalhar? Com pessoas que vão falar para mim, tem um problema aqui, mas a gente pode resolver assim e assim. Ela já pensou em 2 soluções quando ela chega em mim. E por que isso é importante? Porque ela abriu uma conversa. Você não abre uma conversa com um problema, você abre uma conversa com uma solução. Claro. Então ela começou uma conversa comigo. Tá bom, ela trouxe eu só vi uma. Fala, beleza, é um pepino mesmo, vamos pensar, vamos achar aqui juntas uma segunda solução. Se ela trouxe 2, eu vou chegar com a terceira. Ela conseguiu ver 2. Eu tô acima dela, eu vou ver a terceira. Se ela conseguiu ver 2, é porque é um problema que tem uma solução. Se ela não conseguiu ver nenhuma, aí eu sei que eu tenho que sentar e ralar ali, porque essa pessoa que eu contratei, que eu confio, não tem. Então, é a mesma coisa. Como é que eu vou chegar para o cliente? Eu tenho que chegar para o cliente com uma solução. Então, tudo que acontece na obra, eu tive uma situação muito curiosa semana passada, onde o Building Control Inspector veio para dar o sign-off da casa e uma janela que estava instalada, ele falou para mim, não consigo ver o trickle vent aqui. Eu olhei para a janela, trickle vent é aquela coisinha, né, que você abre e deixa entrar um pouco de vento ou menos. Sim. Mas você tem uma troca de ar constante ali. Eu falei para ele, cara, verdade. Comecei a olhar a janela. Eu comprei uma janela com um perfil super slim. Sim. Que você vai ver o garden, assim, integrado, né? Fazer essa integração com o interior e exterior, que a gente está tão acostumado no Brasil, né? Pô, lindo, maravilhoso. Uma super de uma caixilharia, de uma empresa muito boa. Cara, produto de ponta. Fiquei olhando e falei, não acredito que eu fiz isso. E aí o que acontece numa situação dessa? A gente tem que comprar uma nova porta. A RG vai bancar essa nova porta, vai bancar o serviço para tirar, colocar e resolver tudo em volta dessa porta, que lembra, tá tudo acabado, os tijolinhos lá de dentro. É teu esse custo de retrabalho ou não? Se o erro foi nosso, se o erro foi meu, Eu tinha que ter olhado no pedido se tem isso. Você tem seguro para isso? Tenho. Tem seguro que Tenho, cobre? Como é que cobre? Cobre. Se for uma negligência, eles não cobrem. Você sabe como seguro é, né? Não, seguradora é uma eles maravilha vão ficar, sempre. Puxando, aquele meme do Homem-Aranha. Então... Não tem jeito, né? Mas aí o que eu fiz? Eu olhei para o cara do Building Control e eu falei para ele, tá, existe alguma chance de você aprovar essa casa sem esse trickle vent? Porque eu queria que ele me desse soluções, né? Aí ele falou, não. Aí eu falei, tá, então eu tenho que trocar essa porta inteira, porque eu vou ter que trocar.
Ele falou, não, você pode também fazer uma ventilação assim, uma ventilação assim. Então ele começou a me dar outras oportunidades, outras possibilidades de como aquela casa passaria. No final das contas tinha o trickle vent. Aí a janela é tão fantástica que é escondido, você tem que entrar embaixo para olhar e tinha. Tava lá o negócio. Enfim, só que eu tinha comprado essa janela há tanto tempo e eu não lembrava. Putz, eu conferi isso, eu não conferi. Sim. É claro que eu conferi o pedido inteiro. Claro. Mas quando ele perguntou, mas só para te mostrar essa coisa, né, da solução. Então assim, eu pergunto tudo para um monte de gente. Quando tem problema que nem chega no meu cliente. Quando chega no meu cliente é porque eu tenho duas opções, eu só preciso que ele escolha. Vamos falar um pouco sobre fluxo de caixa e recebíveis da empresa, né? Você faz um projeto com valor X, como é que o cliente te paga? O fornecedor ele paga direto para o fornecedor, ele paga para a empresa de você, você paga. E se esse tipo de recebíveis, a forma como você controla, te gera ou não um problema de caixa, não? Como é que é esse gerenciamento do caixa da empresa? Olha, o gerenciamento do caixa, assim, em termos de gerenciar cash flow, a gente vai bem. Eu sempre atrelo os pagamentos a mais ou menos onde esse projeto está dentro da esteira do escritório. Então, eu coloco os pagamentos por installments mensais. Mas é você quem paga, não o fornecedor, ou é o cliente que paga direto e depois paga o seu serviço? Então, eu estou Como falando é que sobre o projeto de design. Quando a Ah, gente está tá. dentro, porque eu tenho o mecanismo do escritório e eu tenho o acompanhamento de obra. Sim, São vamos falar um pouco dois sobre serviços. cada situação, então. O escritório, a gente cobra um valor fixo. Sim. Tudo que está fora do escopo, a gente fala para o cliente, olha, se for uma coisa pequena, a gente está Passa. ganhando ali, eu já vou gastar uma diária da equipe fazendo esses desenhos. Cara, desenha isso aqui para ela. Mas se eu tiver que parar a equipe e voltar numa coisa que já foi feita, eu vou falar, olha, isso aqui tem um adicional. Então, olha, eu vou fazer dessa vez, mas se a gente voltar de novo, tem adicional. Então, assim, a gente vai gerenciando esse cash flow de projeto, de desenho, né? Projeto, planejamento, né, de obra. É um controle de horas ou não? Um controle é um de banco de horas, né? É um fala. controle de horas. Pá, Só que como a gente cobra não por hora, a gente tem um valor para administrar esse projeto. Então, dentro, né, do design, se eu tô com uma margem de lucro legal, poxa, vamos chamar alguém para fazer uns 3Ds bacana, a gente já vai usar nas nossas mídias, a gente dá isso de presente para o cliente. E quando te for comprar matéria-prima também, comprar móvel, Quando a gente o vai fornecedor pra shopping obra, list, aí como funciona? Quando a gente vai para a obra, porque tem duas fases também, né? Tem a da obra, que são materiais de obra, que é o que o builder vai precisar para construir, que aí não é sofá, não Sim. é móveis. E tem a fase depois da obra, que é mobiliar. Eu sempre faço billable direto para os clientes, Tá. porque a gente repassa os nossos descontos, lembra? Tá. Mas a gente só faz isso para quem é cliente da RG. Se eu fiz o projeto, eu fiz a obra, você vai se beneficiar desse desconto. Tá. Porque o que acontece? Da forma que eu estruturei tributariamente a empresa, não me interessa ainda passar todo esse fluxo financeiro por dentro da RG. Tem a questão do VAT, Exatamente. tem um monte de coisa que vai... Exatamente. Não? Porque a partir do momento que eu começo a entrar no VAT, que eu não acho que é uma coisa negativa, eu só acho que ele pode ser uma pedra no teu sapato, uma pedra no sapato não, mas uma âncora, que pode te segurar para debaixo da água. Você está ali com o nariz para fora, você precisa fechar um projeto, mas a pessoa não vai fechar com você porque você tem um VAT. Mas você não acha que eu te entendo, você não acha que também tem dois pontos positivos que eu estou pensando aqui? Um deles é que o cliente tenha clareza e transparência porque ele recebe a conta direto do fornecedor. Sim. E o segundo é, se ele não paga aquele valor todo para a empresa de design ou de arquitetura, ele está com caixa com ele. Então significa que ele não tem que te pagar um valor alto, adiantado e ali, entendeu? Essa questão e do teu gerenciamento, não? Os dois formatos têm benefícios, né? A RG, um dos valores principais, um dos pilares principais da RG é transparência. Eu sou uma pessoa muito transparente, eu não consigo fazer jogo, eu resolvo muita coisa, eu vou para obra, eu faço projeto, cara, se eu tiver que ainda pensar o que eu posso mostrar, o que eu não posso mostrar, então transparência é um dos grandes valores. Hence, os clientes confiam na gente demais, demais. Isso é muito bom, porque isso me dá uma velocidade ali na frente, na tomada de decisão, que me dá uma autonomia na obra, que é até melhor para minha autoridade na obra com o pessoal de obra. Eu vou lá e eu resolvo, não estou lá só para anotar, peraí que eu vou voltar, eu vou perguntar para o cliente, não tem coisa que fala assim, olha, o cliente tem o direito de escolher isso, mas eu acho que a gente vai fazer tal coisa, só não faz enquanto eu não confirmar. Então, é muito bom essa transparência, mas quando você tem um outro modelo de negócio, que eu não sei, talvez um dia eu vá para esse modelo, onde você faz mais procurement, então você vai especificar, você vai ajudar a escolher o que vai ali, você faz muito focado nisso, aí é outro negócio. Você tem que ter um warehouse onde você recebe as coisas, você faz controle de qualidade,
Você vai fazer a entrega direto de você para o cliente, você vai dar a sua garantia de vendedor para o cliente. É outro modelo de negócio. E aí você é responsável pela entrega e tudo mais, né? Aí você O cliente vai ter a nota fiscal que ele recebeu de mim. Então, aí você vai ter que se responsabilizar, por exemplo, pela garantia porque é direto da RG e não é da não sei o que floor, não sei o que ceiling, é isso também. Exatamente. Não é isso? Então, se eu for fazer esse trabalho, eu tenho que ter uma warehouse, eu tenho que fazer controle de qualidade, porque qualquer defeito não é entre o cliente e o revendedor. É entre o cliente e eu. E vale a pena em qual situação? Em qual situação vai valer a pena isso aí? Escritórios grandes que fazem isso. Mas qual que é a grande vantagem disso? Estou tentando entender. Você vai ter mais custo, você vai ter mais trabalho, vai trazer o material. Aonde você ganha, talvez? Você consegue ter um pouco mais de margem, dar um gross up? A vantagem é que você pode oferecer um desconto melhor para o cliente do que a loja está oferecendo. Então, por exemplo, um sofá de 10 mil, vamos arredondar. Eu vou pagar 4 mil e eu vou vender ele por 10 mil para o cliente. Vou vender ele por 9, o cliente vai ficar feliz. Porque aí você passa a ser revendedora. Exatamente, é isso? A margem é grande. Mas aí você vai... No atacado ainda ou não? Né? Não varejo. Mais para os seus projetos. Tá. E assim, você tem que ter um volume de projetos grandes onde você compre, né, bastante desses elementos. Sofá, cama, tecido. O nível de desconto que eu tenho em colchão, por exemplo. Você passa a ser supplier, absurdo. então? Você passa a ser um supplier. A tal da Kelly Hopping, ela é supplier ou não? Também ou não? Desculpa eu voltar para trás, ela tem a marca dela, né? Mas ela não é supplier das coisas que ela coloca em projetos. Eu não participava dessa parte, não sei te dizer sobre essa estrutura do negócio. Mas ela tem a marca dela, né, de coisas. Ela tem uma loja com as coisas com a assinatura dela. Tem cliente que dá prejuízo ou não? Tem. Tem. Você lembra qual foi o último que te deu prejuízo ou não? Deixa eu pensar. Foi ontem, né? Cliente dá prejuízo todo dia. Não, porque tem aquela coisa assim, o ser humano hoje em dia está tão, eu não diria chato, mas exigente, às vezes imediatista. Você se comunica, por exemplo, por WhatsApp com o cliente ou não? Comunico. E aí não fica toda hora, quando você abre o WhatsApp assim, fica aquela porrada, que você olha e fala, esse cliente de novo vai perguntar, não sei o quê. Não. Tem essas coisas ou não? Não, eu tive um Você não se sente às vezes agoniada por isso aí ou não? Tive um caso só. Foi meu primeiro projeto quando saiu a pandemia, que foi muito ruim. Você teve um pesadelo. Você teve pesadelo à noite por 2 meses. Eu fiquei muito ansiosa. Eu cheguei a ter uma conversa com uma amiga lá no Brasil, onde ela falou assim, mas gata, você sabe que você não precisa carregar esse fardo, né? Foi quando eu caí na real, eu falei assim, gente, é verdade, não é minha responsabilidade. Então, a cliente estava colocando tanta pressão que eu fui sucumbindo. Mas foi o primeiro projeto aqui. Te sugou. Me sugou, eu não sabia como me posicionar, eu me posicionei errado, eu topei fazer coisas que eu não devia. Sim. Como, por exemplo, fazer esse procurement, passar todos os meus descontos, sendo que eu não estava acompanhando a obra. Sim. Era um vampiro de energia. Não, aí começou um problema ali de obra, eu não estava ganhando para ir na obra, eu não sei o que eles estão fazendo. Aí os caras reclamando, mas você comprou um negócio que não, o jeito que a gente construiu aqui não dá para fazer. E aí como é que você resolve hoje esse tipo de situação? Mas, cara, eu desenhei no projeto de um jeito, se fez como estava no projeto, não, é porque isso aí... Não dá para fazer assim. Como é que você resolve hoje esse tipo de situação? Só para entender. Agora que você já está um pouco mais madura, obviamente. Não madura de profissão, que você já está há anos. Mas madura com a situação de lidar com o cliente lá. Como é que você faz? Se tivesse a mesma situação que você teve antes, ter agora, o que você faria para poder... Porque eu mando embora o meu cliente. Eu mando embora na hora. O que você faz com o seu cliente? Então, eu não sou de demitir cliente. Ah, não? Mas, tirando essa primeira cliente de 2021... Eu fiquei amiga de todos os meus clientes que eu tive até hoje. Sim. A gente fica amigo, de sair depois. Vai te pedir um monte de desconto na próxima vez. E tem cliente que voltou e não pede, tá? Pede ou não pede? Não pede, não. Então não, tá bom. Então não esse pede. Então esse é amigo de verdade. A gente fica amigo de verdade. Isso é Essa bom. que eu tô terminando agora, ela quer depois a gente ir lá na casa. De tanto relacionamento, de coisa, eu imagino. De confiança também, né? Eu tenho um monte de amigo, nossa senhora, de empresa, de coisa, empresa de contabilidade, normal, né? Acaba virando, né? Eu acho que quando a pessoa tá ali, né, de verdade, fazendo trabalho, você acaba ficando amiga. Você não fica amigo quando alguém ali não tá de verdade. E nesse caso, essa cliente não estava ali de verdade. E às vezes vira mais amigo do que os amigos que a gente achava que eram nossos amigos da infância, da coisa. Às vezes sim. Era mais aqui. Principalmente na vida de imigrante. Do exterior e tal. Você acaba fazendo mais amizade. E agora você perguntou como é que eu resolvo uma situação dessa hoje em dia, né? Eu tenho boundaries muito claros para mim, né? E eu faço terapia, né? Toda semana. Não dá para ficar, na minha visão, não dá para ficar sem a minha terapeuta tendo RG. Porque a RG depende de mim. É engraçado que a RG me dá meu trabalho, então eu trabalho para a RG,
né? Obrigada, RG, pelo meu salário, Claro, pelo meu trabalho. tem que ir todo dia. Mas a RG depende da minha visão de empreendedora para continuar. Então, eu preciso ter ao mesmo tempo que eu sou a gerenciadora, né? Faço a gestão de equipe, também quero que o cliente fique satisfeito, eu tenho um apego com o projeto que eu estou fazendo, mas eu também tenho que ser absolutamente sangue nos olhos para defender o meu negócio. Claro. Tem muito Isso às vezes é muito difícil, porque você quer, né? Tem uma coisa ali do projeto que você quer que saia bem. Poxa, o cliente, eu sei que ele está pagando tanto, não vale a pena ele pagar de novo, vamos tentar encaixar. Mas tem uma hora que você tem que estar de olho no negócio. Então, eu tenho esses boundaries muito sérios. Se eu tiver numa situação dessas, que eu não estaria, porque eu não faria compra de obra que eu não estou acompanhando, não tem como, porque é uma responsabilidade grande. Claro. Eu tive que pagar por uma porta, né? Aconteceu a porta Sim. agora, e eu tive que pagar por uma porta no passado, onde deu um erro e teve que ter uma reforma de fachada, e essa conta veio parar em mim. Eu comprei uma porta para obra, quem tinha que ter passado a medida era o builder. Só que eu fui levada, né? E no final você ficou Muito responsável. nova, eu fui levada na lábia. Pô, mas compra, qual que é o problema? Pô, mas eu não quero... Qual que foi o negócio? O cliente não queria pagar por uma porta feita sob medida que a empresa vem e se compromete, queria a mais barata do mercado, e o builder não queria se comprometer com a medida. Pô, mas você não é arquiteta, vem aqui, mede, medir, e aí a empresa não se responsabiliza, o builder não se responsabiliza, agora a gente tem que reformar a fachada, a RG pagou para fazer uma reforma de fachada que não estava sendo feita. Não, e aí você ficou estressada e tudo mais. E aí me explica essa situação, eu tenho um pouco de interesse. Tem muito empresário, muito empreendedor que tem apoio tal, de terapeuta, né? Terapia. O que ajuda a terapia no seu caso? O que você acha que ajudaria outros empresários também na mesma situação? Só para eu entender um pouquinho desse ponto, que eu tenho um pouco de curiosidade nisso. Ela aí. conhece meus padrões pessoais, aonde eu começo a patinar. E se é uma coisa que vai gerar um problema sério, ela já me chama atenção ali na hora. Ela te chama atenção? Como ela te chama atenção? Ah, porque você faz regularmente e aí você conta as situações, é isso? Exatamente, estou ali na sessão. Do negócio, é isso para ela? E aí eu falo para ela, olha, eu tô tendo essa situação, tá me Do incomodando, negócio. tá me incomodando, isso aqui com esse cliente, ou isso aqui com esse funcionário. Ela fala assim, olha, não sei se você percebeu, mas você não vai poder ficar uma semana até você entender o que está acontecendo. Então eu vou te falar, essa pessoa te colocou num problema sério, o que você vai fazer para solucionar? Ela pega e me dá essa virada, assim, sabe? Virada, essa manobra. É muitos casos que você traz para ela, de coisa de cliente? Muitos. Só para eu entender, essa terapia é mais por causa da empresa, dos clientes? Só para eu entender. Ou você traz também outras coisas na terapia também? Ou é muito mais hoje empresa? Só para eu entender. Eu mantenho a terapia por conta da empresa. Mas ela faz bem para todos os aspectos da minha vida. Não, sim, mas eu tenho mantenho curiosidade. Então você faz uma listinha, né? Ela é uma funcionária terapeuta... da minha empresa. Ela está na lista, ela está na folha de pagamento da empresa. Qual que é o nome dela, não? Jaqueline. Tá, aí você tem lá nos seus notes do seu celular, Jaqueline. Aí qualquer pepino que deu, você se estressou, você anota lá, Jaqueline, é isso que você faz? E depois você discute, como é que você consegue? Eu sou mais orgânica, eu vou vivendo e aí na sessão de terapia Você lembra lá trago. então? Na hora de descarregar, você lembra o que aconteceu? Cara, eu tô puta, aquele negócio eu não consigo resolver. E aí, quando ela vê que eu não consigo, né? Esse caso foi uma funcionária que se demitiu e, tipo, eu tô indo embora e... Você teve que mandar embora? Não, ela se demitiu. Ela falou, Por que você não pediu pra terapeuta mandar ela embora, meu? Por quê? Faz assim, põe ela no RH também. Você coloca ela pra te ajudar na administração, assessoria e RH. Põe ela no RH, meu. Ó, contrata ela pra ser a sua Customer Relationship Manager. Ela vai ser sua CRM na empresa. Pois é. Acabou. Vou dar uma head pra ela, head de relationship. Head of Trouble. Head of Trouble. Head of Pepinos. E aí ela falou, olha, essa funcionária chegou, era só essa funcionária, eu ia entrar na minha primeira obra que eu ia gerenciar. Esse primeiro cliente que eu tô te falando que me deu muita dor de cabeça, eu fiz projeto e compras. Eu não fiz a obra. Depois veio o primeiro, que me contratou para fazer tudo. Porque daí eu já tava assim, ou é tudo ou é nada. Sim. E aí esse cliente me contratou para fazer tudo. Quando eu mostrei o projeto para ele, foi muito curioso, porque ele me contratou para resolver um painel, assim, de sala, que ele tinha uma TV. Ele não queria TV muito alta em cima da fireplace, que fica uma coisa meio pub, né? Aquela TV no alto, assim, né? Você já imagina aquele jogo de rugby passando. E eu olhei e falei assim, vamos fazer um projeto aqui. E eu peguei, cobrei dele para fazer um projeto, um criativo para casa toda. Tá. Cobrei só o valor do criativo. Fiz o criativo para a casa toda e ele queria só solucionar, assim, ele achava que os banheiros não tinham a cara dele, a cozinha não tinha a cara dele, ele queria que as escadas fossem meio que uma galeria de arte e queria resolver essa sala. Ele meio que me deu a casa inteira na mão. Eu fiz o projeto para a casa toda, ele olhou e falou assim, olha, eu não tinha pensado em mexer na casa nesse nível, mas
quanto você acha que vai custar? Eu falei, olha, eu acho que tudo isso fica mais ou menos em torno de tanto. Ele deu uma olhada rapidona assim, no computador dele, nos investimentos dele. Falou, não, vamos. Eu falei, não, mas eu quero saber de todas as soluções que a gente deu, o que você quer cortar? Ele falou, não, eu gostei de tudo, eu quero fazer tudo. E aí a gente fez o projeto completo. E aí a gente fez obra, a gente fez compra. Eu tava pensando que isso é um caso da Jaqueline. A Jaqueline vai entrar a Jaqueline. E aí eu tô curioso, eu tô com a Jaqueline na cabeça até agora. Segura essa energia aí da Jaqueline. Tá. E aí eu tinha uma funcionária remota. Foi a primeira pessoa que eu contratei para ficar full time. Foi um desafio enorme para mim. Sim. Contratar uma pessoa o e me empresário, a responsabilizar primeira com o contratação salário. Eu tinha freelancers antes, que aí você fala, olha, esse mês eu quero 3 dias por semana, mês que vem todos os dias. Agora a gente não tem trabalho, pô, quando tiver um próximo trabalho eu te chamo. Essa foi a primeira pessoa que eu contratei full time. E ela vira para mim 1 mês antes da gente entrar em obra, já fechando o contrato com o builder. E ela fala assim, olha, eu consegui um novo trabalho. Foi uma segunda-feira antes de você me passar o que é para fazer essa semana. Nossa. Eu estava em Dublin. Você eu entrei numa universidade para fazer essa reunião com ela só para passar as prioridades da semana. Vamos alinhar, reunião de alinhamento da semana. Antes da gente alinhar, deixa eu te falar, eu já sabia, né? Falei, cara, ferrou. Tô saindo da RG, eu consegui um novo trabalho, eu tô mudando de área, vou trabalhar com outra coisa. Ela foi trabalhar com eventos. Mas foi ótima essa experiência. Falei, tá, qual que é o seu último dia com a gente? Sexta-feira. Cara, ferrou, porque tem muita coisa pra fazer. Você não vai fazer nada. Eu vou entrar numa obra que é uma outra coisa, um outro serviço da empresa, eu tenho que estar ali full time, eu preciso de alguém que esteja no escritório. E eu tava... mas chegou a Jaqueline. Derrubada, né? Liguei pra Jaqueline. E aí você ligou pra lá na hora, meu. Você pegou o telefone, desligou assim, com o telefone, pegou o outro, falou, aí, Jaqueline. Então, eu não liguei direto, uma bomba mas aqui, peguei não, o ônibus pra ir pro aeroporto, porque eu ia voltar de Dublin pra Londres. E aí eu tô no ônibus, eu comecei, cara, minha mente começou, tipo, vai dar tudo errado, não sei o que. Putz, porque de novo eu vou ter problema com não sei o que. Porque eu vou ser processada, porque não sei o que, porque não sei o que. Como é que eu vou fazer uma obra, assim, ter um escritório bem estruturado? Porque era só essa, era a única pessoa. Foi aí que aprendi também a não ter só uma pessoa, ter duas. E aí... E talvez um par de subcontratados também, que sempre vai precisar exatamente. te resgatar. Agora eu tenho muita gente. Resgata. Eu tenho 2 pessoas fixas no escritório e muita gente que trabalha pra gente. E aí eu mandei uma mensagem pra Jaqueline do ônibus, falei, olha, eu sei que eu desmarquei a sessão de hoje, porque eu tenho avião, só que aconteceu isso, eu tô começando a ter pensamentos completamente loucos. Tua ansiedade total? Tô spiraling total. E eu não vai ter como eu ficar dentro de uma latinha, de um avião, na época eu tinha medo de voar, agora eu não tenho mais. Com isso na minha cabeça, eu vou ter um AVC, eu vou ter um treco, eu vou ter um troço mesmo? do coração. Chegou esse ponto aí? Eu tava muito doida. Daí... Ela falou assim, me liga tal hora. Cheguei no aeroporto, liguei para ela e comecei a chorar minhas pitangas, porque, poxa, eu dei todas as oportunidades, essa pessoa já tá me dando trabalho há muito tempo, é dor de cabeça, é família, não posso trabalhar hoje, não posso... Cara, eu super understanding, porque ela tá, tamo junto, ela me manda essa. E eu tava muito brava comigo mesma, porque ela tava dando muitos sinais de que ia dar errado, sabe? Eu ignorando todos. Que top isso aí, meu. Dor de cabeça... hoje eu tenho que ajudar minha mãe. Hoje eu não tô bem. Tive que parar. Meu cachorro. Muita coisa acontecendo. Ela estava muito mais fora do escritório do que dentro. Então isso já é uma red flag imensa. Sim. Só que eu fui mantendo. E aí eu tava acima de tudo. A primeira contratação. Eu tava acima de tudo muito brava comigo mesma. Por ter deixado essa bola cair, sabe? Sim. Porque já tinha 2 meses. Ter deixado passar, né? E eu já estava reclamando com meu marido. Meu marido já estava falando, cara... É seu marido que deu a ideia da Jaqueline ou não? Não, tá. não. Foi você que teve a ideia A Jaqueline me veio de indicação de uma cliente. Tá. Quando eu falei dos problemas que eu estava tendo. Que te trouxe problema ou não? Não, foi uma cliente que virou amiga. Ela falou, vou te dar o problema e te dou a Jaqueline, não? Toma. Já tá traz aqui. os dois, já. Não, tava conversando com ela, a gente almoçava na época Ela tá no Brasil, a projeto. Jaqueline, ou tá aqui no Reino Unido? Jaqueline tá no Brasil. Jaqueline é um cristal. Eu vou colocar ela, sabe o que eu vou fazer? Eu vou anunciar ela no meu website da empresa de contabilidade, na minha empresa de consultoria, na Rodolfo Basílio. Olha, eu vou anunciar ela em todos os portais, a Jaqueline é muito ocupada. Muito ocupada. Ela dá palestra em 1 milhão de... Ela é uma profissional incrível. Eu perguntei pra ela, você não tem um perfil de Instagram, um blog? Eu quero ver. Ela, não tem essas coisas, não. Eu vou com o meu time, eu vou criar a Jaqueline AI, meu, um chatbox. Foi uma boa. Só pra lidar com esses casos de empresário. Meu. Tá com estresse, tá puto, liga lá. Quem me indicou a Jaqueline foi uma cliente. Ela é terapeuta dessa cliente até hoje. Então, essa cliente voltou, a gente tá fazendo uma outra casa pra ela. E aí ela fala, desculpa, esse horário eu não posso fazer reunião porque eu tenho a Jaqueline. Eu, putz, eu tive a Jaqueline ontem, cara, ela, Mas é caso de empresa também, Ana? Você fala, ela faz tudo, mas a empresa ela faz bem, porque a sua cliente também faz... A especialidade dela é crianças e adolescentes. Tá.
E eu perguntei para ela anos depois que eu estava fazendo terapia com ela. Tá, então, o Ela é seu caso competentíssima. uma nova área que ela está se dedicando a partir de agora, uma especialização de lidar com Mas ela atende a síndrome minha de cliente pânico dos empresários. por minha em causa, momentos né? de dificuldade. Eu que abri esse brunch para ela, porque ela não tem, eu não cheguei nela por causa disso, eu cheguei nela porque eu tava com várias coisas na cabeça. E Não, essa isso minha cliente acontece falou. toda hora, meu, com todo mundo, com você, comigo, é normal. E é engraçado que, assim, não tem como você empreender e ser empresário sem a pressão, sem o externo, né? E quando ele dá com esse tipo de problema, Você é não consegue complicado. fazer sozinho, né? E se empreender é um relacionamento com os suppliers, relacionamento com o builder, relacionamento com o cliente, relacionamento com os seus funcionários, relacionamento com a legislação. Você precisa saber se relacionar, que é como você se coloca em cada situação. E aí, cara, eu te juro, eu acho muita prepotência você achar que você vai empreender, vai fazer tudo isso e vai fazer de uma forma ótima sem ter um suporte. Claro. Eu não vejo como. Mas você sabe o que eu faço? Eu não faço muito mais agora porque praticamente 20 anos aí como empresário, consultor, a gente vai cada vez mais aprendendo a lidar com a pressão, né? Que eles chamam o estresse interno, pressão externa. E aí você leva com mais naturalidade, né? Aquilo lá, de levar a coisa acontece porque ela tem que acontecer, mas e às vezes fecha uma porta, abre a outra, sai aquela funcionária, ela entrou uma muito melhor porque a outra era uma sacana no final, ela te ajudou, porque ela podia ter te enganado até mais, ficado mais tempo e você podia ter acreditado muito mais nela, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é quando você começa a ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto funcionário e vai aumentando, aí, sei lá, você tem 30, 40, 50, você sempre escolhe uns 2, 3, eu no meu caso sempre escolhi, eu tenho até hoje, uns 2, 3, que quando eu tenho que chorar um pouco a pitangui, sabe, fazer um pouco de reclamação, eu também não descarrego que nenhum, isso não é a função do meu funcionário que está perto de mim. A gente tem que fazer essa... Mas de vez em quando eu tive uma dessas recentemente, aí faz uns poucos dias atrás, eu tive uma situaçãozinha que eu não estava muito confortável e tal. Primeiro eu liguei pro rapaz aqui, pro Guilherme, que está junto com a gente aí, que ele sabe, que já tem que aguentar um pouco quando você não está feliz com a situação, né? Você está incômodo. Aí eu já ligo com a minha assistente, converso um pouco com ela também, aí depois eu ligo... Eu sempre dou essas 3, fala, olha o que aconteceu Então, comigo. o meu é concentrado na Jaqueline. O valor que eu pago para ela é isso aí. Eu conto casos para minha equipe que ajudem elas a entender por que as coisas estão mudando, porque elas estão remotas, elas estão no Brasil. A consultora de interiores, que está aqui na Inglaterra, beleza. Mas a minha equipe que desenha está toda remota no Brasil. Então, eu não jogo para elas essas coisas para desabafar. Eu não vou usar esse tempo precioso delas, eu estou alocando elas, lembra das horas que eu contei, para projeto. Mas eu conto para elas os causos, as fofocas de obra, fofoca de vizinho, fofoca disso, fofoca de fornecedor, para saber por que numa próxima obra a gente não vai usar mais essa empresa. Claro. Porque os caras derrubaram a bola e tal coisa. Tem que ter essa troca aí, interna. Mas para reclamar de coisas, causos e coisas que estão... Né, coisas do business que estão entrando no meu emocional, porque é isso, quando o emocional entra na frente, a gente não consegue resolver. Ah, mas acontece pra caramba, viu? E aí que eu tenho a Jaqueline. Não, é ótimo, eu adorei a ideia da Jaqueline. É por isso que ela tá na folha de pagamento da RG. Não, Renata, eu adorei a ideia da Jaqueline. Mas olha que interessante, né? Dois ângulos que tá me vindo aqui na cabeça. O primeiro é que, da mesma forma que eu de vez em quando divido um pouco das preocupações, daquela situação que você não tá 100%, mesmo que eu sou uma pessoa super alta, positiva, eu não trago muito problema, eu não gosto, eu consigo absorver bastante, mas da mesma forma que de vez em quando eu compartilho um pouquinho... Eu compartilho, eu vou explicar como eu lido com o problema, mas eu compartilho um pouco o problema, os meus funcionários que estão no meu time, até cliente me liga, colaborador, cliente me liga, para eu ajudar eles na situação deles também, você acredita? Muito mais do que eu faço com eles, eles fazem comigo. De vez em quando liga lá um funcionário meu que tá lá, olha que situação daquele cliente, aquele cara, aquele fornecedor me pisou na bola, blá, blá. Eu, calma, porque é assim, muito com os meus parceiros. Você vai ver que é assim, que é essa... Meu, faz parte da liderança. Eu reclamo muito com os meus parceiros. Eu reclamo muito com os meus parceiros. Eu ligo pro marceneiro, que eu trabalho há muitos anos, eu ligo pro builder, para contar, você não tem noção do que esse cliente me Mas sugeriu. Aí, será que é com ele que tem que descarregar ou não? Porque eles têm os mesmos problemas, eles são empreendedores na mesma indústria que eu. Tá, eu conto um caso pro meu marceneiro, ele vira e fala assim, não, essa pessoa eu tive uma situação assim que eu fiz isso. Pô, é uma boa, eu não tinha pensado nisso, eu pensava só em mandar, não, cobra tal coisa, faz isso, faz aquilo. E outra coisa que veio aqui na minha cabeça que é interessante, é que quando a gente estava num modelo muito mais dentro do escritório,
Hierarquia? Não. A questão dessas situações de bad vibe, de reclamação, de queixa e tal, às vezes já dissipava ali dentro mesmo, sabe? Porque já saía puto, não sei o quê, ia na mesa do um, do outro, papai comentava. E aí acalmava, assim, também, de uma certa forma. Eu acho que eu sou Você meio não acha objetiva. Eu acho que eu sou muito objetiva. Eu sou bastante objetiva, assim, quando eu falo com as pessoas, quando eu faço reunião. Às vezes eu falo para as meninas, eu falo, gente, eu preciso trazer para vocês um pouco, né, do que aconteceu, dos problemas que eu resolvi, porque tá ficando meio turvo para vocês, né, as mudanças. Elas falam, você mudou, a gente não entendeu por quê, a gente tá só fazendo. Eu falo, putz, isso é muito ruim. Porque eu tô dando liberdade criativa para elas são profissionais, eu contratei elas para colocar o profissional delas. Então eu sou muito objetiva, às vezes eu tenho que parar e pensar, não, eu tenho que trazer um pouco de história, eu tenho que trazer um pouco do que está acontecendo. Inclusive para fazer o marketing da empresa, né? Que agora, se você olhar o Instagram da RG, eu não estou fazendo nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque você está super tarefada, boca a boca, word of mouth, é por isso que... Eu acho que é porque eu tenho que entender que voz é essa. Eu sou muito boa de falar no meu Instagram, mas é uma coisa pessoal, então eu não penso muito. E eu tenho pavor de Instagrams que são muito corporativos. Então eu quero muito que o Instagram da RG seja um Instagram agradável, que traga assuntos que as pessoas realmente querem saber. Eu não quero que seja um Instagram que traga dica. Então eu tenho que achar um pouco que voz é essa. E eu também preciso despertar essa coisa em mim, né? Eu fiquei muito objetiva depois que eu mudei para Londres também. Sim, mas eu tenho que voltar um pouco atrás nessa coisa de contar mais história. Ah, legal. Assim, mas eu tenho um pouco de dificuldade assim também, porque eu sou uma pessoa extremamente técnica no que eu faço. Eu tenho uma tendência. Eu sou bom no que eu faço, que é técnica. Então, o que eu faço bem é empreender, crescer com consistência, organicamente, com sustentabilidade, com lucro, diminuindo o risco de quebrar e quebrar a cara, porque tem muito empresário que sai igual um maluco, aí depois quebra. Então tem um monte de guru, business guru, esses caras aí na internet dizendo que tem fórmula mágica, receita, que você vai lançar igual um foguete, né? O lançamento do foguete, o lançamento da espaçonave. Nada disso aí funciona, ou funciona assim, um para cada 10 mil casos. Tá fazendo isso. Exato. E eu não lido com exceção. Quantos lançamentos você aguenta fazer em paralelo com o seu trabalho? É isso aí, não. E eu não lido com exceção, eu lido com a regra. Se tem, ele pode falar assim para mim, não, mas dá certo, dá para um para cada 50 mil que eu dou o meu curso. Que eu dou... eu trabalho com os outros 49,999, meu. Esse eu não trabalho. Então, assim, mas em função disso, eu sou muito técnico, você entende? Eu não sou uma pessoa muito do blá, blá, blá. E aí que tudo bem, porque você tem que achar essa sua visão e passar isso na sua mídia social. Mas é um trabalho, é um outro trabalho. Mídia social, quando eu comecei em 2017 com o Instagram, eu já tinha Instagram pessoal, mas com o Instagram aberto, era bem isso, era mídia social, era conversar com as pessoas, era um vídeo, era o Instagram, era coisa instantânea, era o que estava acontecendo na hora. Raramente as pessoas gravavam para postar depois. Social, não? Hoje em dia é um trabalho imenso, você tem que pensar, né? Para você fazer Instagram, você tem que saber qual é o seu posicionamento, o que você quer atingir com aquilo, tem que ter uma linha editorial, aí você tem que produzir esse conteúdo, você tem que ter uma constância, é um trabalho, virou um trabalho. Então o Instagram tá parado da RG por conta disso. Agora que a gente chegou nesses 5 anos e a gente está numa fase que eu acredito que seja agora a fase de crescimento, a gente já está estabelecido. Sim, você tá nela. Eu preciso fazer esse marketing, porque se eu estou crescendo... Agora eu tenho 2 pessoas na empresa, mas um monte de colaboradores. Tem um monte de negócios que eu pegava e concentrava na RG, que agora eu passo direto para o nosso colaborador. Claro. Não fica mais na RG. Então isso, né, a gente está querendo trazer mais clientes. Para trazer mais clientes, eu preciso que esse cliente seja de qualidade. Para esse cliente ser de qualidade, eu tenho que fazer um marketing que, cara, tem que ser no alvo. Não posso ficar lá jogando conteúdo que vai trazer curioso. Você tem um projeto mínimo, que é um tamanho mínimo, que é o ideal? Quem é o cliente ideal hoje da RG? Só para eu entender. O cliente ideal... Porque assim, o ideal é diferente do mínimo, né? Não, eu acho que o ideal tem o mínimo também, não tem? Porque o mínimo do ideal, vamos começar com o valor econômico. Tem que ter o mínimo do projeto, não? O mínimo do FIIs, não? O mínimo é uma pessoa que vai me dar um projeto que envolve a minha equipe. Eu não posso pegar um projeto que vai me ocupar, só eu faço, mas isso não está gerando frente de trabalho para minha equipe, porque eu tenho esse mecanismo que está girando ali todo mês. E você não pode já restringir, falar, eu só lido com projetos específicos, só me procurem se vocês forem tomar com educação e com comercial o meu tempo, mas tem que ter minha equipe. Como é que você não consegue empacotar dessa forma ou não? Consigo, mas aí eu tenho que fazer um conteúdo que vai transparecer isso. Então, o que a gente faz? A gente faz projetos de cozinha, de banheiro. Eu já falei isso para você aqui no começo. Sim. Eu já peguei e fiz essa amarração. Cozinha, banheiro, porque tem que ter projeto, tem que ter alguém desenhando, a minha equipe vai desenhar. Então, o que eu faço? Você perguntou onde é que eu fico, né? Os chapéus. Eu faço captação, eu faço criativo, eu faço relacionamento com cliente, relacionamento com suppliers, eu faço acompanhamento de obra, eu faço a correção, né, maior para ver se está compliant com tudo aqui. A correção de projetos já é da minha coordenadora no Brasil.
porque antes isso era meu também. Então eu estou em todas as fases um pouco. Tem fases que são só minhas. Levar a obra sou eu. Tá. E aí eu uso o backup da equipe, mas sou eu que estou ali, eu sou o cérebro por trás, eu que faço tudo. Então o que você tem que fazer para você, de uma certa forma, reorganizar de uma forma que precise menos de você, em qual desses estágios, para você crescer com sustentabilidade, bem organizada? É uma boa pergunta, eu estou nesse ponto. Para onde eu vou crescer daqui? Mas o que acontece... você faz mais, que você gosta menos, que gasta mais tempo e que é chato? Ah, cara, financeiro. Odeio. Bom, financeiro é complementar, né? Odeio. Assim, eu sou muito boa de vendas, eu sou muito boa de... Eu gostaria que tivesse alguém que fizesse marketing para mim. Mas as últimas pessoas que eu peguei... Porque é isso, você tem que contratar muito bem, né? Você tem que contratar direito para você poder confiar e delegar. Sim. Todo mundo que eu tenho na minha equipe, eu confio e delego. Não, e o financeiro pode te roubar, né? Acontece, tem que ser... Todo mais importante... mundo que eu não confio, que eu contratei, eu acabei... Não, vamos lá, ela vai só operar. Eu acabei pegando para fazer o mesmo, porque o resultado não estava no nível que eu esperava. Sim, vamos aplicar aqui um Pareto para a gente entender aqui esse seu processo, já que a gente está falando de contratação, para o que é mais importante para mim ou não, né? Só para eu entender também. Do seu processo, aplicando um Pareto, 80% do tempo todo desse processo está onde? Só para eu entender. A maior parte do processo está onde? Gerenciamento de equipe. Um gerente? É o gerenciamento do processo, do flow, de tudo isso, é isso? Então você precisaria de um gerente nesse caso, então? É isso que falta? Não, entendi. A contratação para você? Não, eu contrataria mais pessoas para ter mais pessoas operando o projeto, para eu sair um pouco mais do projeto. Então eu poderia ter uma pessoa aqui, por exemplo, que é especialista em procurement e ela vai especificar tudo daquele projeto. Eu vou passar para ela o que o cliente quer, porque essa leitura do cliente, essa assinatura é muito importante. Então eu vou passar para ela o que o cliente quer, porque eu sou muito boa nessa leitura, eu sou muito boa em pegar e imaginar, né, eu faço essa entrevista de 4 horas, eu consigo entender quem é esse cliente, quase como se fosse um personagem de teatro da minha cabeça. Eu fiz teatro quando eu era adolescente. Então eu consigo incorporar esse personagem que eu criei, mas eu preciso conversar muito com esse cliente para entender quem ele é. Claro, não imagina. Com o tempo eu consigo escolher uma coisa para ele que vai ser quase o que ele vai aprovar. Ele vai fazer um ajuste, não, legal, gostei dessa linha, mas a gente não pode ir nessa cor. Mas a linha estava certa. Na questão operacional, nessa questão toda operacional que a gente está conversando, aonde está os 80% do trabalho? Onde que está isso aí? O que essa pessoa faz? Ela faz a partir de design? Ela faz... O que ela faz? Onde está esse trabalho? Eu acho que hoje te leva esses 80% do trabalho? Do meu tempo? Né, além do escutar o cliente, que a gente já sabe. Porque isso talvez você vai ter que continuar fazendo, porque aí é onde você vende, não? Não é isso? Você tem que ser a comercial da empresa, não? Que é o mais importante. Já me contratou, mas sim, eu sou a comercial, eu sou a pessoa que faz o criativo. Então, e essa aí? Eu sou a pessoa que faz a obra. E eu tô por dentro de todas as legislações. Então, eu crio o projeto, eu dou o aval do que foi criado. Agora, você quer saber onde é que vai 80% do meu tempo que poderia não ir? Sim. E talvez o que você gostaria de fazer, o que você gostaria de não fazer? Eu gostaria de não... No operacional, tô falando aí, porque o financeiro, por exemplo, você pode contratar uma pessoa subcontratada, dá para ela acesso à conta bancária com restrições de só ver, fazer, né, de não poder tirar o dinheiro, enfim, tem toda essa situação toda, e ela pode trabalhar para ser subcontratada um par de horas por dia ou por semana, depende da sua... do que você precisa, né? Que é um departamento complementar. Mas no seu trabalho operacional mesmo. A próxima pessoa que eu contrataria seria um personal assistant, que é uma pessoa que vai ficar por dentro de todos os e-mails, de todos os assuntos que estão abertos em todos os projetos e vai me cobrar. Tá. Porque tem muita coisa. Não, e ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar no Brasil, pode estar... Não? Só que essa pessoa tem que ter acesso a tudo. E aí tudo tem que estar muito bem estruturado. Então eu estou estruturando tudo com a equipe para a gente ter um lugar só onde a gente concentra todas as informações. E todo mundo tem que colocar lá o que depende de mim. Só que aí eu preciso que alguém veja tudo isso, porque não é só isso, é e-mail, lá no Brasil, você pega uma pessoa lá no Brasil que fala português, inglês e mata charada. Pode ser uma pessoa aqui. Tem um monte de gente trabalhando no Brasil lá pra gente. Porque uma coisa que ajudaria também é ficar fazendo contato com trade, sabe? Tem um monte de assim. Resolver quote de coisa. Cara, às vezes eu troco 18 e-mails com uma quote só, uma trade só para resolver uma quote, porque tem um pelinho que tá errado. Agora, poxa, o endereço tá o endereço do estúdio, não tá o endereço da casa que a gente tá reformando, eu preciso que seja entregue lá. Cara, eu tô vendo aqui que você não tá a data que a gente combinou. Dei uma olhada, tá faltando tal coisa, tem como adicionar não sei o quê, aí você vai vendo, a cor, não sei o quê, manda pro cliente. Então, às vezes, são muitos e-mails trocados, tem coisa que é papum, mas tem coisa que drag. Isso aí é uma coisa que leva bastante do meu dia. Bastante. Não, e a gente tem que também entender que a gente fala que é o preço versus o tempo versus o custo, né? Da Renata ou do Rodolfo,
que a gente tem que fazer que vale a pena a gente fazer? Igual você falou, não, mas é porque eu vou pegar agora e vou ficar 6 horas por dia fazendo as planilhas. Não estou dizendo que não é importante, é importante. De vez em quando eu faço, eu já fiz muito. Mas será que eu tenho que fazer isso ou eu tenho que me dedicar a essas mesmas 8 horas em conversar com um cliente potencial que vai me trazer um projeto que vai mudar, ou que vai ajudar, que vai mudar a vida, que vai garantir que o dinheiro vai entrar no funil para poder pagar as despesas e a empresa crescer, continuar contratando e ela crescer? Então, nesse momento, eu já tenho a pessoa que faz o projeto, eu já tenho a pessoa que faz as planilhas. O que mais tira o meu tempo mesmo é essa negociação com fornecedores de itens que têm que ser entregues na obra. Tudo isso aí pode ser feito por um assistente, repito, no Brasil, por exemplo. Mas eu preciso, aí eu vou ter que criar um método para isso. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Então, como eu já tenho, né, todas as outras partes que a gente está organizando, né, a gente tem o método, com a estrutura que eu tenho, eu já consigo agora ir para o marketing. Quando eu for para o marketing e resolver esse funil e começar a fazer a atração dos clientes que interessam, daí sim eu vou ter mais trabalho e aí eu vou atrás dessa pessoa que vai me dar auxílio com isso. Tá, e aí como é que você organiza o seu dia, por exemplo, no dia a dia? No meu caso, por exemplo, eu utilizo as 2 horas, as 2 primeiras horas do meu dia, de manhã, eu utilizo para trabalhar no meu marketing. Todo santo dia, não tem exceção, é o meu hábito, tá lá no meu calendário, tá fechado. É o que eu faço. Você tem esse tipo de situação que você organiza seu dia de acordo com o hábito? Eu sei que você também tem um filho de alguma idade, ele é mais novo, 12 anos. 12 anos. Que também, isso aí também influencia bastante, né? Eu tenho uma bebê de 18, eu sei o quanto que mudou da minha agenda, mas você tem esse tipo de rotina, por exemplo, vou me dedicar no marketing esse horário, venda esse horário, você consegue se organizar bem nisso aí ou você vai indo no dia a dia e vamos que vamos? Eu ainda vou um pouco no dia a dia, eu sou muito responsiva. E isso é uma coisa que eu tenho que mudar e é uma coisa que a Jaqueline traz bastante. Ah, Jaqueline de novo. Se planejar mais do que reagir, A né? Jaqueline vai ser a próxima funcionária da RG. Então, ela já é, ela tá na folha de pagamento, Não, mas né? ela vai ser full time, meu. Agora ela vai vestir a camisa da empresa. Não, a Jaqueline, ela é fantástica. Ela, uma sessão por semana, ela dá aquele nó, assim, não o nó, ela dá aquele laço, Não, né? tá Ela faz o nó e vendida. dá o laço. Você já vendeu ela já, nem precisa mais. Mas o que eu faço é, segundas-feiras, eu não vou pra obra, eu não saio. É um dia que eu fico no escritório para receber todos os e-mails, todas as ligações das pessoas que estão desesperadas voltando do final de semana. É o dia que eu faço alinhamento também, reunião de alinhamento de equipe, para a gente poder alinhar o que foi feito na semana anterior, em que ponto a gente chegou e as prioridades da semana, dentro do macro do mês que a gente tem que fazer. Sexta-feira é o dia que eu reservo para fazer reunião com o cliente, principalmente novas leads. Porque sexta-feira o telefone para de tocar. As pessoas estão fazendo o wrap-up da semana. Então, na obra, eles estão terminando o que eles começaram. Eles não vão fazer pergunta, eles não vão te pedir nada para entregar, porque no sábado eles não trabalham. Então, é um dia muito tranquilo. Então, sexta-feira é o dia de atender leads. E aí, na quinta-feira, eu tenho uma reunião de andamento geral de projetos da RG, que a gente faz. Então, na segunda é alinhamento das prioridades, na quinta é andamento geral. E no resto, o meu dia, ele se divide entre... Quando eu tenho que visitar a obra, geralmente eu deixo de terças-feiras ou quintas de manhã. Obra, eles começam muito cedo. Então, eu não tenho essa coisa das primeiras horas do dia no dia da obra. Então, marketing e vendas está onde no seu calendário? Só para eu entender. Tá, ao longo da semana eu vou tentando distribuir. Porque esse é um hábito que eu criei já há muitos anos atrás. Mas marketing eu não tenho um horário, e é isso que eu tenho que fazer. Então, eu criei esse hábito já há uns 15 anos atrás, e eu nunca mudei. Eu escutei um conselho de um consultor, né, aqui do Reino Unido, inclusive, famoso, né, e ele me disse isso. Ele falou, você tem uma coisa que eu faço, que todo mundo deveria, eu nunca mais esqueci, que todo mundo deveria fazer, todo empresário deveria fazer, é sempre selecionar, nem que seja 1 hora, meia hora, na primeira hora do dia que você tá lá, você tá fresh, tá criativo, tá bem para pensar, sem nada, cada um tem a sua forma de fazer isso, mas só para pensar no marketing e o que você vai fazer para aumentar o faturamento das suas iniciativas, entendeu? No passado eu fazia isso, só que eu parei com o marketing da RG em janeiro de 2024, acho que foi. Foi dezembro de 2023. E desde então não tem um horário para marketing. Tá. Você é uma pessoa de hábito ou não? Você é uma empresária que tem muito hábito ou não? Eu não sou uma pessoa de... Não. Não? Não, eu tenho bante jogo de cintura para imprevisto. Tá, entendi. Tá. Então Mas você não gosta... tinha. Mas isso é por escolha ou porque você nunca pensou nisso? Como é que é? Porque no meu caso, por exemplo, eu sei o que vou fazer a cada 15, 20 minutos. Não.
Por isso que eu fiquei estressado Eu sou uma pessoa no outro movida. dia, porque, entendeu? Eu tinha muita coisa Aham. que, em função do que aconteceu. Eu sou uma pessoa de... Eu preciso amar as coisas que eu tô fazendo. Então, eu tenho muita dificuldade. Eu sei que eu preciso fazer as coisas para o dia que eu não tô amando a minha empresa ter conteúdo para divulgar, né? Para colocar nas Não, porque redes você sociais. tem... Você, Porque nem todo dia você vai estar bem. Não, eu sei, mas eu vejo seu material super intensivo, super bonito. Tem vários exemplos lá de, assim, é precioso o seu trabalho da RG, entendeu? Por isso que eu Sim, digo. então, no projeto, aí é que tá, no projeto e no atendimento ao cliente, eu sou super disciplinada no que a gente faz do projeto, nessas coisas. Mas nas coisas do business, Ah, eu entendi. eu não reservo um horário. Então, eu ainda tô muito presa na operação. Eu não sou mais a pessoa que desenha. Tá tudo com a equipe. Elas estão super treinadas. A gente está agora catalogando o método. Tá tudo lindo. Mas eu ainda passo muito por tudo que elas estão fazendo. Antes eu era muito mais micromanaging do que agora. Claro. Agora eu sou muito menos. Tem coisa que eu nem sei. Eu falo assim, gente, eu não sei em que desenho que tá, não sei em que pasta que tá. E eu fico assustada, porque antes eu sabia tudo. Sim. Mas eu tô entendendo já que é normal você entrar nessa fase onde você não sabe em que pasta que tá, porque você não é a pessoa que tá desenhando, você é a pessoa que tá gerenciando tudo. Você está pronta para poder, já que você quer crescer e vai ter uma equipe maior, com contratados, porque subcontratado é uma forma também de crescimento, mas com contratados, mas você já está preparada já que e está claro para você que você vai ter que reinvestir aquilo que sobra na empresa, de volta na empresa, às vezes na frente para poder contratar? Tem muita empresa mas que isso cresce já assim. aconteceu. E aí é isso que vai fazer você se preocupa com isso? Por exemplo, você guarda o lucro retido guardado lá no caixa para que amanhã você fale assim, meu, tô faturando muito mais, começou a entrar esses clientes agora no funil, o que eu faço? Virar o cliente e eu vou precisar de mais uma pessoa agora, essa assistente, então o meu custo fixo, ou o que é que seja, vai aumentar, né? O meu ponto de equilíbrio também vai aumentar, mas aí tem aquela situação de eu contrato ou espero o contrato. Eu, no meu caso, meu perfil eu sempre contrato antes de acontecer, para crescer dessa forma. Como é que você gerencia esse tipo de situação? Eu geralmente eu espero entrar para contratar. Porém, eu tenho 2 pessoas hoje em dia. E no momento agora, a gente está com bastante trabalho, mas a gente não tem frente de trabalho de segurança para ter 2 pessoas. Então, eu já estou com uma pessoa a mais. Tá. Mas na hora que você sabe que o faturamento, por exemplo, você vai ter mais o pé no chão, que você sabe que vai entrar, aí você... Quando eu fecho um contrato, daí eu trago essa pessoa que vai, né? Aí a gente pensa em contratar. Mas a gente tem os projetos entrando no escritório de uma maneira tão bem encadeada que eu não vou... O projeto ele leva um tempo para ser feito. Esse começo, lembra que eu falei? Medição. Eu chamo uma pessoa daqui para fazer. Eu terceirizo. Não sou eu mais que faço. A gente vai fazer a reunião de briefing, que são 4 horas. A gente tem que achar o conceito, isso sou eu e essa consultora de interiores que está aqui na Inglaterra que fazemos. Tá. Quando chega na hora do operacional, é daqui 1 mês. Eu tenho tempo de contratar essa pessoa, a equipe que eu tenho vai treinar essa pessoa e ela vai entrar como júnior. Ela não vai entrar para encabeçar esse projeto novo, ela vai entrar como júnior dentro da empresa. Então, eu tenho a coordenadora, Tá. eu tenho a arquiteta, vai entrar uma outra Por que ela vai entrar como júnior? Eu tô curioso Porque aqui. ela não conhece o método, o que a gente faz é extremamente personalizado. Tá. Não tem como contratar uma sênior que já entende de tudo, só para eu entender. Ou tem que eu trabalhar... Eu poderia contratar uma pessoa pleno, por exemplo, uma pessoa sênior, se que for mudaria caso. isso? Porque isso foi uma das coisas que hoje eu tenho um mix dos dois, assim, mas eu pensei muito nos últimos 20 anos em algumas empresas que eu participei, que chegou uma hora que eu falei assim, meu, tudo bem, o júnior é importante, eu contrato, eu treinei muito, dei aula, eu trazia o pessoal numa lousa branca e ensinava com um livrinho. Eu fiz isso aí durante anos, não, te juro, para muita gente. Agora, Fui eu tendo um ataque de nervos quando a menina falou que ia sem embora, depois eu ensinava ela toda, e sem a né? Jaqueline eu fiz tudo isso, né? Isso que é interessante. Mas o ponto, assim, aí eu cheguei a uma conclusão em que eu falei assim, meu, em algumas situações, meu, chega, eu contrato o júnior para treinar, é importante, mas eu quero ter gente sênior que já entende e que sabe mais do que eu de cada departamento, de cada disciplina, de cada situação, para eu não ter que ensinar todo mundo tudo, entendeu? Momento, toda hora. Até porque eu não sou bom em tudo também. Sim, sim. Nesse momento, o que acontece? Eu já tenho uma sênior e uma plena. Então, a sênior é a minha coordenadora, a pleno é a minha arquiteta. A pessoa que falta na equipe é uma júnior
para dar assistência para Tá, essa pleno. entendi. Não, entendi, tá certo. Então, dentro da estrutura que eu estou montando, esse é o próximo passo. Dependendo do projeto que entrar, aí qual que é a pergunta que eu faço? Eu quero uma pessoa que tem autonomia, eu preciso de uma pessoa que tem autonomia ou eu preciso de uma pessoa para operar? Se é uma pessoa para operar o programa, ela tem que ser treinada no método da RG. Sim. Então, ela entra como júnior. Se eu preciso de uma pessoa sênior, porque é um projeto, cara, ela vai entrar para estar praticamente trabalhando lado a lado comigo. Que foi assim que a nossa coordenadora entrou. Entendi. Ela entrou para trabalhar lado a lado comigo, para a gente terminar um projeto que precisava de uma super atenção e que eu precisava de alguém que fosse muito mais capaz. Tá. Então, ela entrou como temporária para terminar esse projeto, ela se encaixou tão bem que eu falei, olha, eu quero que você fique como coordenadora. A gente não tinha trabalho para ela entrar como coordenadora. Entendi. Vamos falar um pouco Então, sobre... ela entrou. Vamos falar um pouco sobre sazonalidade, né? Tem momentos de pico, momentos que... Todo negócio sofre com uma certa intensidade. Algumas com pouca Sim. intensidade, média e alta intensidade. Quanto que a sazonalidade influencia ou afeta a tua empresa? Olha, afeta muito porque a gente não tem esse marketing bem estruturado. Que eu estou trabalhando com o David, que é o nosso consultor de marketing. Ele está aqui, ele é daqui e a especialidade dele é para empresas de interior design. Tá. E aí é muito bom porque a expertise dele complementa com a minha, né? Eu acho que quando a gente não tem esse marketing bem estruturado, você sofre muito, porque você está ali no operacional, né? Eu estou ali terminando essa obra. Quando terminar essa obra, eu vou passar a última invoice para esse cliente. Qual é o meu próximo projeto, né? Claro. Não tem. A gente tem um próximo projeto, porque eu tenho equipe. Tá. Então, eu já tenho um projeto que na esteira da RG está ali no operacional, ele está sendo projetado, ele está terminando os desenhos para entrar no construtivo. Tá. Quando ele entrar no construtivo, aí entra o que eu faço mais, Tá. que é contratar, né, ajudar a escolher quem vai ser esse builder que vai fazer, né, esse contractor que vai fazer essa obra, escolher quem vai fazer comunicação de building control, organizar essa equipe toda, quando que começa essa obra, contrato do builder, e etc e tal. E aí entra um novo income na empresa, que é o income de acompanhamento. Sim. Mas aí eu preciso de um outro projeto começando para ir para a esteira Pra das ir meninas. continuando, é. Exatamente. Então, o que acontece? Essa sazonalidade, ela pega bastante para mim quando eu estou muito ocupada com a obra e a gente não tem um fluxo orgânico de leads aparecendo e eu não fechei esse projeto que vai entrar aqui. Então, isso aí tá claro. Mas aí nessa situação, por exemplo, vamos pegar de janeiro a dezembro, né? Tudo bem, é continuidade, continua, mas sei lá, janeiro, fevereiro, março até dezembro. Dentro de janeiro, fevereiro, dezembro até janeiro, tem alguns meses especificamente que tem a probabilidade de entrar mais projeto, porque o pessoal não está de férias, ou tem Natal. Como é que varia isso aí? Ou é todo ano é linear? Não, não é linear. De setembro em diante, as pessoas entram numa correria louca para o Natal. Então, as pessoas procuram, elas voltaram de férias, elas estão animadas, elas foram para a Europa, elas pegaram calor, sol, Sim. elas querem fazer. Se inspiraram? E no final do inverno, porque estão vendo a primavera chegando, aí, nossa, tem que ver o quintal, a gente vai começar a abrir as janelas, vai começar a usar mais a área externa, eu quero integrar, eu quero fazer uma... Só que essas épocas também são as melhores para construir. Então, o que acontece? Férias é totalmente parado, julho e agosto não acontece nada. E para a construção também é bem ruim, porque as pessoas vão de férias para os seus países, né? Então, por exemplo, o contractor que a gente trabalha são lituanos. Tem semana que o nosso bricklayer não tá lá na obra, ele não pode fazer, porque ele tá lá na Lituânia visitando a família. Então, quando é que a gente vai conseguir fazer a revisão dessa parede externa? Ele volta em 2 semanas, aí acontece isso. O marceneiro parou. Então, quando é que a gente consegue retomar a produção dessa marcenaria? Quando a gente voltar do nosso break de 2 semanas. Então, é uma época que para tudo. Todo mundo vai de férias, para tudo. E dezembro também, não? De janeiro. Dezembro as pessoas param, porque agora em novembro as pessoas até têm alguma procura, mas não muita. Novembro, dezembro ainda fecham. Janeiro, fevereiro e março fica bem parado. Porque é inverno, as pessoas estão mais retraídas, estão só... Ninguém quer pensar em nada, né? As pessoas vão O trabalhar... pessoal quer lá no Winterland e não fazer nada. Tá de noite, aí elas voltam, tá de noite, sabe? Pra mim, por exemplo... É a mood, né? É a mood. Seu dia fica muito curto. Tem isso também, seu dia fica muito curto, você não consegue engajar em muitos projetos. E para você decidir fazer a sua casa, você tem que olhar ali, né, pro seu financeiro, eu tenho esse dinheiro para fazer, o que dá para fazer nessa casa, quem que eu vou chamar? Não, em dezembro, janeiro, o pessoal tá de férias, tá gastando dinheiro, tá viajando, nas férias também. Na confraternização, tem né? tudo isso, né? Confraternização 50 de 1 milhão. Varia de acordo com a capacidade financeira versus também o temperamento, o mood.
Se ele tá de boa mood, não tá. Se em janeiro, tiver as de pessoas, bom humor, em geral, se tiver bom humor, sim. Mau humor... em janeiro, em geral, as pessoas têm muitas coisas para cuidar, né? É seguro que vence, é tax return que tem que pagar. Então, é um mês que as pessoas estão mais por conta, né? Dezembro das festividades, seja com família, se você tem família aqui, ou nas 1000 confraternizações que a gente tem, né? E janeiro é um mês que as pessoas estão mais cuidando, né? Acho que do próprio ano. E aí não seria talvez uma estratégia de crescimento, de gerenciamento de recurso, ter esse pessoal, a maior parte desse pessoal é como subcontratado do que dentro da empresa ou não? Isso não é uma forma de... Ou não? Você acha que não, para poder ter certeza que... Eu acho importante ter as meninas dentro da empresa. O técnico, todo técnico está dizendo. A coordenadora e a arquiteta, né? Depois eu tenho todas as outras pessoas que são freelancers. Sim, mas né? vamos dizer que hoje você tem essas duas, mas agora você começa a crescer, agora você vai ter 4 dessas, depois você vai ter 6 dessas. Então, e aí o que acontece nesses momentos muito. de pico e de baixa? Como é que você vai segurar a despesa administrativa da empresa lá se ela é fixa? E o projeto não entra em dezembro, tem que pagar salário delas. Então, mas o para projeto não entrar entra em as janeiro. pessoas, você tem uma capacidade produtiva, né? Então, em uma pessoa, eu consigo fazer um projeto por ano. Só eu. Talvez um a cada 2 anos. Em 2 pessoas, aí eu consigo fazer um por ano, de repente 2 por ano. Em 3 pessoas, eu já tenho capacidade de fazer 3 ou 4. Se vier a 4ª pessoa, a gente tem que ter 6 projetos. Então, dependendo da quantidade de projetos que a gente tem no pipeline, de como que está indo a economia, como que está a temperatura, porque tem isso, muita gente procura e pede orçamento. Nesse momento, pouquíssimas pessoas estão fechando. Tá, mas esse é o clima no momento. Entendi, mas nessa indústria específica, no segmento arquitetura / interior designer, a maior parte de quem trabalha como funcionário ou trabalha como subcontratado? Ou ambos também? Como é que funciona essa situação? Eu acho que é ambos. Aqui na Inglaterra, nos escritórios, a maioria das pessoas são contratadas. E restringe ela de trabalhar para outro lugar também ao mesmo tempo? Restringe. Tá, é igual banco. Trabalha para o banco, não trabalha para ninguém. Restringe. Funciona assim, restringe. Restringe. E aí não tem um pouco especialmente depois ainda do Covid, que as pessoas agora, todo mundo quer ser independente e não tem um pouco disso também ou não? Ou isso não mudou nada para você? Ou para o setor? Olha, a gente tinha, você mencionou isso, a nossa contratação da staff lá no Brasil não é mais por contrato fixo. É um contrato de terceirizado, de PJ. Tá. Então, o que acontece? Antes, a gente tinha um contrato fixo, essa pessoa estava dentro da RG, só que a RG está aqui na Inglaterra e eles estão lá no Brasil. Sim. Aí é PJ. Só que elas estão comigo, eu estou dando para elas as diárias. Aí você tem que ter os termos dizendo como é que dentro do contrato do PJ você tem que... Mas eu tenho, assim, flexibilidade dentro dessas contratações para falar para elas, olha, a gente tem trabalho para os próximos 3 meses. Tá. Vamos ver como é que vai indo, mas a gente acaba tendo trabalho sempre. Eu queria falar com você de 2 situações externas aqui. A primeira é Brexit, a segunda é AI. Brexit, o que o Brexit mudou? Como é que ele impactou aí na sua situação? Você está falando de funcionário subcontratado lituânio, que tá na Europa, leste europeu. O que mudou isso aí? Mudou muito. Mudou que, primeiro, a gente não consegue mais especificar coisas da Europa e trazer com a facilidade que a gente trazia. A gente tem essa questão aduaneira agora para resolver como é que isso entra. Que é uma dor de cabeça absurda. Tudo que a gente for comprar da Europa, seja uma banheira, um vaso sanitário, luminárias que vem da Itália, que a gente compra muita coisa da Europa quando é justificável. Essa coisa demora muito mais tempo para chegar. A gente não tem mais garantia de quando vai chegar, então a gente tem que se organizar para comprar muito antes. Tá. Então, às vezes, o cara está fazendo ainda, sei lá, estrutura na obra. Eu já comprei as luminárias, porque elas, às vezes, demoram 3 meses para virem da Itália. Não posso correr o risco de atrasar a obra. E a mão de obra? E a mão de obra, não? muita gente foi embora. Muita gente boa foi embora. Essa empresa de lituanos, eles estão aqui, eles moram aqui. Eles são que nem eu, moram aqui e vão, eventualmente, uma vez por ano, visitar a família. Eles vão no verão europeu porque eles estão aqui do lado. Eu não vou no verão Sabe o que me europeu. chama a atenção nessa situação? Que eu acho que é matador, não tem o que fazer. É que quando tinha a situação que não tinha o Brexit, que tinha essa free movement of people de um lugar para o outro, das pessoas e tal, né, tinha esse acesso livre, o que me chamava a atenção é que a pessoa vinha de lá para cá, por exemplo, eu sou bom pra caramba e me dei bem no mercado inglês. Pô, fica. Eu sou um picareta de errado, volta. Agora, né, se a gente tem uma situação que não tem um vai e volta, e aí você tem a opção de aplicar para um sponsor, como patrocinador para trazer a pessoa, é um exemplo, né? E aí você traz ela para ela, até como funcionária no work permit,
para trabalhar, fazer um trabalho específico, ela chega aqui, ela não deu conta do recado, porque ela tem que demonstrar na prática se ela faz, ela não faz. Meu, olha que canseira que não é, risco para a pessoa que vai contratar e tudo mais. E ninguém está querendo Como é que mais você correr faz? esse risco. Então, quer dizer, para dar certo, o empregador inglês tem que pegar o avião, se quiser fazer essa contratação, tem que ir lá para a Lituânia, para Látvia, para Portugal, para onde é que seja, para fazer um teste lá, ou ver a pessoa trabalhar, para poder falar, meu, ó, aqui, vou você faz direito, hein, meu, agora eu vou te patrocinar. E é um custo Olha a muito dificuldade, grande, eu acho, meu. para as empresas. Tem muita empresa que eu sei, assim, empresas de tecnologia, porque os meus clientes, a maior parte deles estão em tecnologia ou em banking. E aí a gente conversa bastante também, né? Tem empresas que não estão conseguindo contratar um sênior porque não conseguem achar uma pessoa aqui dentro da Inglaterra, não da Inglaterra, né? Do UK, do Reino Unido, Wales, Inglaterra, Escócia, que comprove a capacidade de estar naquela posição de lead, team leader. Não, é uma loucura, porque... E aí tem que abrir a vaga para fora. Não, e olha o processo que tem de contratação, dor de cabeça, para poder ver se a pessoa vai trazer, se ela é boa ou não é boa. Como é que você... E antes não tinha isso, porque a pessoa vinha e voltava com liberdade... E dependendo da empresa, pode contratar remoto, né? Mas se for um trabalho que vai fazer aqui especificamente... Se for aqui, daí... Um mestre de obra, aí não dá, entendeu? É isso que eu fico pensando. E assim, o que está atrapalhando a gente, assim, o Brexit atrapalha, porque é uma combinação também, né, do clima econômico, né, todo esse cost of living crisis. Sim, que tá total. A gente está num pacote, Inflação. né? A gente está num bom pacote. Inflação, custo de vida alto... Os bancos não estão emprestando como emprestavam. Alta dos juros, tem muita coisa acontecendo, né? Então, muitas pessoas foram embora. Com isso, a gente tem uma obra que antes a gente tinha, sei lá, 3 opções, né? O meu contractor tinha 3 opções de azulejista bons para trazer, agora ele não tem nenhuma, todos foram embora. Daí a gente chama, testa, o cara é bom, mas não tá no nível que a gente quer. O cara gastou muito azulejo, ele tinha que fazer um pedido, porque ao invés de ele gastar 10% de erro, ele me pediu mais. Ficou bom o serviço que ele fez? Ficou, mas, cara, eu tive que pedir mais azulejo. Então, a gente começa a sambar numas coisas. Então, o Brexit ele foi ruim até para isso. A gente não consegue, a gente está com uma escassez de mão de obra qualificada. Não, com certeza. Mão de obra, assim, britânica. É que nem a gente. No Brasil tem um monte de mão de obra para tudo quanto é tipo. Tem o qualificado, tem o cara que tá lá a passeio. Ele tá lá porque ele é brasileiro. Tem o britânico aqui, que é muito bom, muito bem qualificado. Tem o britânico que tá a passeio. E vou te falar uma coisa, eu acho que nos países, no geral, no mundo, não estou nem falando aqui, a quantidade de pessoas que não são qualificadas é muito maior do que as pessoas que são qualificadas. Então, com esse negócio das pessoas irem embora, a gente tinha muita gente muito boa. O pessoal do leste europeu... Um monte, né? Excelente. Não, o europeu faz um trabalho ótimo, meu. Mas o pessoal do leste europeu é excelente em construção. Eles têm uma tradição Todos eles, não? construtiva muito boa. Sim. Lituanos, Romena, búlgaro. Eles são muito bons. Romeno, búlgaro. Agora, e eles fazem muito, né, disso. Eu sei porque eu tive uma parceria com um escritório também, uns anos anteriores, que trabalhava com a mão de obra da construção da Bulgária, por exemplo. Muito búlgaro. Eles têm muito conhecimento de ofício, sabe? Carpinteiros excelentes. Tem um mestre de obras ali que está todo dia na sua obra, que é um excelente carpinteiro. Não, Qualquer detalhe que eu desenhar, ele fala, ó, posso fazer isso aqui com essa madeira. O que você acha? A gente só precisa... Ele, o cara faz um mockup para mim ali na hora. Não, eu fico chocado também, porque eu concordo e eu fico chocado, porque eu vejo isso não só na mão de obra, mas até na questão de suprimentos e tal. Meu, você vai no supermercado em Londres, que seja, em Londres, né, que é a capital e tal. Que você tem mais serviço. Não, você vê lá, tem, sei lá, tem uma marca de salame, uma de queijo. Meu, o próprio supermercado que tinha antes 4, 5 variações de cada produto, tem uma variação de produto. Então, que antes tinha 3, 4, 5 marcas europeias. Não tem nada. Você vai no mercado, você não consegue fazer um sanduíche de presunto e queijo aqui em Londres. Tipo, tô te dizendo. Eu sei. Eu tô sentindo isso quando eu venho para cá fazer os podcasts. Eu falo, meu, eu não consigo comer um sanduíche. Aí você compra aquela banana, você fala, de onde veio essa banana aqui, meu? Podia comprar... O mercado ele fechou muito, né? E aí isso influencia também, por exemplo, tem coisa que acontece na obra que não estava no planejamento. Então, eu tenho que resolver isso agora. A gente tem um trinco de porta que a gente comprou, passou pelo builder, aprovou com o cliente, a gente olhou no projeto. O cara fez lá e falou, olha, esse trinco rolete que você quer não vai funcionar por causa da forma que a gente fez essa porta escondendo. Amanhã eu vou lá resolver. Tem que ser um trinco, meu amigo, chega amanhã na obra, no máximo no dia seguinte.
Mas você vai achar onde? Aí não acha. Porque assim, tudo bem, é um trinco. Trinco eu acho aqui. Não, mas tem coisa que não Mas acha. tem né? coisas que aí você fica limitado ao mercado local. Eu não sei até que ponto isso ajuda realmente a economia, para ser Sim. sincera. Vamos falar um pouco sobre AI. Como é que o AI basicamente está, enfim, está influenciando todos os setores, né? A gente sabe, né? De serviço, produto, tudo. O que o AI está te trazendo de benefício ou não? Como é que está influenciando o trabalho de vocês, a indústria de vocês? Olha, tem uma história muito curiosa de AI. A gente usa, sim, porque né, AI é um fato, aconteceu e quem demorar para aprender a trabalhar bem com AI vai ficar para trás, né? Então a gente usa bastante ChatGPT, muito, muito, muito. Agora a gente começou a usar recentemente para fazer análise de dados. Então muitos dados que a gente tem acumulado de projeto que a gente já fez, dados de cliente, a gente, e se a gente usar ChatGPT para tacar todos esses dados que a gente colheu nesses 5 anos e pedir para ele fazer várias análises diferentes. Que legal. Tipo, que tipo de coisa que os clientes pedem, qual é o cliente mais diferente, que tipo de cor predomina, que tipo de solução, que tipo de pedido, quais são as dores do cliente que fecha com a RG. E ele te ajuda? Ele acha, por conta E a questão da desse imagem? material. E a questão da imagem? Eu estou interessado na imagem. Imagem. Ele consegue fazer a imagem? Eu te dou as medidas, Não. me dá a opção. Você me dá uma porrada de... Do jeito que eu trabalho, não. Tá. Porque até o Pinterest que a gente usa, ou os sites, né, acho que é Yellow Pages, o nome do site é um site australiano, todos os sites que a gente usa para achar referência, a gente não busca referência, tipo, chegou o cliente e a gente, o que eu vou fazer nesse projeto? Deixa eu ver o que me encanta. Não, a gente tem uma coisa na cabeça, olha, essa planta, essa casa acomoda isso, acomoda aquilo, deixa eu ir, eu tenho uma ideia que tá meio nebulosa, eu não consigo acessar ela na minha mente, eu vou lá na internet, procuro para mostrar para a equipe, olha, eu não tinha pensado nesse tipo de tecido, mas é uma ideia assim que eu tava pensando. Aí a gente ajusta assim, a gente vai dizendo em cima da foto. Então a gente busca referência para materializar o que a gente está criando. Sim, mas não tem hoje como substituir, não tem como, né? Olha, a imagem final. Tem muita AI que faz e a gente está começando a explorar isso no escritório. Entendi. Uma coisa que, se eu quiser fazer qual que está sendo o meu desafio? A gente está explorando e dá para fazer. Tem o Midjourney, tem Google For, não lembro agora os nomes, mas tem alguns que a gente está explorando, a gente está vendo como é que a gente adapta. Porém, a gente precisa entender, foi o que eu falei, entender como é que você trabalha de forma eficiente com a AI. Todas as imagens que a gente fez até agora, elas não deram resultado, você tem que calibrar o seu prompt, você tem que dizer para a AI exatamente o que você quer para que essa imagem seja uma representação do que aquilo vai ser. Então, às vezes, até quando a gente contrata, que a gente tem a Brena que faz os 3Ds realistas pra gente, tá lá no Brasil também, mas ela entra mais por projeto, para fazer as imagens realísticas pra gente, quando essa imagem vem, mesmo que ela usou a textura do material que a gente está usando, eu sei que aquela iluminação vai dar um outro efeito. Então, eu peço para ela, olha, vamos ajustar, isso aqui é mais cinza, isso aqui é mais isso, mais aquilo. Então, dá para usar AI? Dá. A gente vai usar? A gente vai. Só que a gente está num momento de entender essas ferramentas, identificar qual que vai ser melhor para a gente e afinar como é que a gente trabalha com ela para a gente entrar com esse prompt para poder gerar a imagem que vai mostrar para o cliente exatamente o resultado do que vai ser construído. Tá. Se você pega os nossos projetos, a imagem realística e o que foi construído, é praticamente igual. Tem algumas mudanças ali de... Então já está alterando e é um benefício, o AI está trazendo realmente um benefício para o seu setor, não? Sim, total. De uma certa forma ou de outra, não? Não, total. AI é uma coisa que não vai voltar, é um caminho sem volta. E ele acelera os processos. A gente ainda tem um fator muito humano na RG, né? Muito do que a gente faz é muito humano, essa avaliação do cliente, a criação do projeto, tudo tem um lado humano muito importante, da criatividade, né? Não só de inventividade, mas a criatividade de linkar uma experiência prévia com um problema de agora, essa criatividade solucionadora, né? Que a AI não tem. A AI não tem emoção, a casa tem emoção. Isso ainda vai estar com a gente, só que a gente pode usar a AI para acelerar certos processos. Então, a gente pode usar ChatGPT para escrever os e-mails. Eu falo com o ChatGPT como se fosse uma secretária. Todo dia? Todo dia, o dia inteiro. Então, assim, eu escrevo o e-mail que eu vou escrever? Eu escrevo, mas eu chego lá e falo assim, olha, responda esse e-mail dizendo que eu concordo com essa data, seja educado, colaborativo, e pergunte também sobre lead time, isso, aquilo. Aí escreve, se não ficou, aí eu vou lá e reviso. Mas eu não preciso parar e pensar, nossa, como é que eu vou escrever?
é tão rápido. Que você já Me pega... economiza uma meia hora de escrever um e-mail complexo. Não, e não tem como não utilizar. Renata, vamos falar um pouquinho sobre o seu objetivo, ou melhor, da RG Interiors a curto, médio e longo prazo. Tá. A gente está agora nesse momento, né, a gente se estabeleceu um momento de crescimento. Eu acho que em curto prazo é a gente se conseguir passar mais essa palavra, né, se estabelecer com um público maior como uma referência de projeto, né, planejamento estratégico, entendimento das regulações, projeto e a coordenação do projeto em obra. E essa entrega, né, a entrega da casa pronta para o cliente, no âmbito do residencial para um público maior. No ano que vem, a gente quer abrir um braço da RG, que é um braço institucional, que é para fazer... A gente quer oferecer mentorias para profissionais... Educacional. Educacional, que a gente quer oferecer mentorias para profissionais que estão onde eu estava quando eu comecei com a RG. Estão no Brasil ou estão e querem virar arquitetos ou interior designers no exterior? Querem trabalhar com arquitetura no exterior. O foco principal para criar essa mentoria é das pessoas... Cara, são inúmeros os arquitetos que estão aqui, que sabem, a gente sabe fazer o projeto. Capacidade projetual a gente tem. A gente só não sabe onde a gente está. Então, esse desafio, que foi um desafio muito grande quando eu comecei a RG, quando eu comecei a trabalhar por conta aqui, que é entender onde eu estava, entender a legislação, conseguir navegar esse sistema, né, adaptar o jeito brasileiro de criar, que tem muita informação de design, nós somos muito bons com esse rigor britânico e criar um método estruturado para os meus clientes, né, para beneficiar os meus clientes. Mas ajudar esses arquitetos que também têm capacidade de fazer isso, mas que não conseguem porque precisam realmente, né, como eu precisei no passado, de saber tudo que eu sei hoje. Sim. Então, criar uma mentoria para ajudar uma incubadora, digamos assim, de profissionais que estão ali, né, uma mãozinha de distância de mim, né, estão ali atrás, no passo que eu estava ali atrás. Vai dar super certo, porque afinal de contas, quando a gente conhece aquilo que a gente faz, conhece a técnica, é importante a gente ensinar. E ensinar quem entende do negócio e não quem não entende, porque hoje em dia a gente tem muita gente que quer ensinar e não entende nada e ainda mais quer opinar. Antes de tudo, Renata Gouveia, muito obrigado por aceitar o convite aqui de participar na conversa com o Rodolfo Basílio, viu? Muito obrigado. Obrigada. Gente, ficamos aqui por mais um capítulo aqui da história, Conversa com o Rodolfo Basílio. Você já sabe que o nosso objetivo principal aqui é estar ajudando você que é empresário a começar seu negócio próprio, você crescer seu negócio e evitar de qualquer forma cometer os erros mais comuns para ter a certeza que você vai atingir o seu objetivo com sucesso, pontual. E hoje aqui agradecendo novamente Renata Gouveia, conhece tudo de arquitetura, interior design do Brasil, teve já atuação no Brasil, atuou aqui na Inglaterra, trabalhou para um escritório muito grande aqui, muito famoso, sabe tudo da área, sabe o que quer, a empresa está crescendo, eu tenho certeza que vai dar certo e eu espero que você tenha aprendido muito com ela aqui, muita dica, muita sugestão, vale a pena assistir do começo, meio e fim. Gente, muito obrigado novamente, acompanhe nosso trabalho, um grande abraço, Rodolfo Basílio.